Ele acorda em uma fonte bem na frente da Academia Mágica. Antes que ele consiga entender como chegou lá, um grupo de bullies chama sua atenção. Eles riem, admirando como ele serve bem como um saco de pancadas. Ele tenta perguntar quem eles são, mas isso apenas irrita o líder deles. O cara agarra Leon pelos cabelos e o arrasta para dentro da fonte. É então que Leon entende o que está acontecendo. Ele usa sua magia da água e despacha os bullies. O principal bully não consegue entender como esse perdedor de repente se tornou tão forte. Quando Leon sai da fonte, sua presença sozinha os aterroriza e eles fogem em pânico. Bem, não poderia ser diferente. Afinal, o mais forte arquimago da história acabou de entrar no corpo de um estudante. Leon Klein foi um herói de sua época, o homem que derrotou o rei demônio Belfar e trouxe paz ao reino de origem desconhecida. Leon foi celebrado em todo o reino por seus feitos heróicos naquele dia fatídico. Agora, você poderia pensar que o momento de sua aposentadoria havia chegado. Tempo para ele se casar com uma mulher bonita como a princesa Sarah e viver uma vida plena. No entanto, o destino tinha outros planos. O rei encarregou-o de uma última missão, uma tarefa final que marcaria o fim de sua jornada como herói. Supostamente, havia uma caverna abrigando monstros, os últimos remanescentes do exército do rei demônio. O rei queria que ele investigasse a caverna e voltasse com resultados positivos. Afinal, todos que haviam entrado naquela caverna até agora retornaram derrotados. Naturalmente, o rei tinha altas esperanças de que o matador do rei demônio conseguisse uma vitória. Leon sabia o que tinha que fazer. Ele não conseguia suportar ver as pessoas que amava sob ameaça. Ele tinha que erradicar os últimos remanescentes do rei demônio pelo bem das crianças, os próprios órfãos que o viam como um modelo a seguir. Assim, nosso garoto aceitou a missão sem suspeitar de nada, e um príncipe conhecido como Shark foi encarregado de guiá-lo. O dia de sua partida finalmente chegou, e o príncipe Shark eventualmente levou nosso herói para dentro da caverna corrompida. Uma vez que estavam bem dentro, o príncipe Shark revelou suas verdadeiras intenções ao perfurar o herói pelas costas. A arma estava envenenada com um veneno letal, tornando a morte de Leon inevitável. Veja, o príncipe Shark sempre viu Leon como uma ameaça à sua autoridade e poder absoluto, sem mencionar que ele achava que Leon estava roubando sua garota, a Rainha Sarah. No entanto, nosso garoto deixou suas intenções claras. Ele não estava tentando conquistar nenhuma garota, nem se importava com poder político. Ele era movido apenas pelo puro amor que nutria pelas pessoas ao seu redor, especialmente pelas crianças órfãs que o admiravam. Acontece que esse verme escorregadio já havia tirado a vida dessas crianças, garantindo que ninguém permanecesse vivo para cumprir a vontade de Leon. Esse bastardo era literalmente tão indigno que chamá-lo de diabo seria um insulto ao diabo. Ele eventualmente jogou nosso garoto dentro da garganta da caverna, deixando-o lá para morrer de forma lenta por causa do veneno. No entanto, nosso garoto conseguiu sobreviver à queda, encontrando-se na mandíbula da terra. Não muito depois, uma enigmática criatura esquelética apareceu do nada, pronta para atacá-lo. Leon utilizou seus poderes mágicos e obliterou o monstro com uma bola de fogo. Para sua surpresa, uma interface de sistema apareceu e contou sua kill. Com um inimigo eliminado, ele ainda tinha quase 1 milhão para exterminar. Só assim ele poderia concluir a missão secreta que sua queda havia acionado. Outra criatura se lançou contra ele, encontrando o mesmo destino, e sua contagem de kills aumentou mais uma vez. Leon não conseguia entender sua situação, mas continuou a massacrar monstros à esquerda e à direita, esperando encontrar a saída um dia. Anos se passaram, e a única coisa que o ajudou a enfrentar aquele trial perigoso foi seu ardente desejo de vingança contra o bastardo que o traiu. Quando ele alcançou 100 mil kills, adquiriu magia de atributo escuro, o tipo de poder que nosso garoto não tinha conhecimento prévio. Ele repetiu o ciclo naquele inferno extenuante de monstros por 10 anos seguidos. Finalmente, ao atingir 1 milhão de kills, ele cumpriu os requisitos da missão, e uma porta arcana se abriu bem diante de seus olhos. Leon atravessou o portão sem pensar 2 vezes. Sua situação não poderia ficar pior do que já estava. Surpreendentemente, ele se viu bem no meio de um lago. Quando conseguiu se recompor, percebeu que estava encarando um instituto educacional. A história ainda nem havia começado corretamente antes que alguns bullies do instituto aparecessem para incomodar um alvo fácil. Eles se referiram a nosso garoto como Kurabane, um nome que soava estranhamente desconhecido para nosso jovem, já que ele nem sabia quem eram esses punks.
Nosso garoto perguntou sobre isso, e naturalmente, o líder dos marginais ficou irritado. Ele agarrou o herói pela cabeça e o mergulhou na água, tentando garantir que ele parasse de agir como um idiota e lembrasse de tudo. Por outro lado, Leon não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele usou um de seus feitiços mágicos. A armadura inundou e arrastou aqueles vagabundos como sacos de lixo. Os capangas não conseguiram entender como um fraco conseguiu executar uma jogada tão de Chad. Esses caras tomaram uma decisão sábia e saíram correndo de lá antes que suas bundas levassem mais uma surra. Justo quando nosso garoto estava tentando organizar seus pensamentos, ouviu um som estranho. Uma voz arcanja estava absolutamente maravilhada com o quão facilmente nosso garoto expulsou aqueles perdedores, mesmo que sua magia estivesse atualmente suprimida. A voz estranha levou Leon a um lugar privado, finalmente se materializando em uma garotinha. A garota imediatamente pulou para abraçá-lo de forma inesperada, deixando-o confuso com muitas perguntas rodopiantes que ele queria que essa bonequinha respondesse. Ela começou se apresentando como Luna, a mensageira da deusa. Em resumo, ela era uma guia para os mortos. Leon havia na verdade falecido no momento em que foi empurrado para a garganta da caverna. O mundo em que ele estava vivendo era uma realidade completamente diferente daquela que ele conhecia. Quanto ao corpo que ele possuía, ele pertencia a um garoto chamado Kurabani, um nativo residente deste mundo. Leon levou um momento para digerir tudo, questionando eventualmente a razão de sua transferência para este mundo. Parece que nosso garoto vai ter todas as suas perguntas assustadoras respondidas, porque um enorme portal se materializa diante deles. Ao atravessá-lo, ele encontrará a verdade. Do outro lado do portal há uma terra árida, e bem à frente deles está um monstro familiar conhecido como Grand Saurus, uma criatura que serviu ao senhor demônio Belfar. Ver essa criatura faz nosso garoto tremer um pouco. Não é um qualquer. Naquela época, levou 3 dias para derrotar esse monstro. No entanto, Luna o assegura que usar seus novos poderes mágicos tornará a derrota dessa criatura um passeio no parque. Falando nisso, Leon lembra da magia de atributo escuro que lhe foi concedida enquanto se esforçava para concluir aquela missão secreta. A besta avança em direção ao seu alvo sem misericórdia. Nosso garoto não hesita antes de acessar a escuridão. Sua mágica escura e giratória o ajuda a quebrar a barreira mágica que o monstro cria ao seu redor, e em seguida, ele conjura garras mortais de escuridão para morder aquele bastardo pelo pescoço. Apenas essa técnica é suficiente para extinguir a vida da poderosa criatura. Luna começa a dançar feliz, vendo nosso garoto eliminar aquela enorme besta com um só golpe. Até o próprio Leon fica perplexo após testemunhar o potencial oculto que possui. Isso só o torna ainda mais curioso sobre sua situação e ele exige que essa garota insignificante revele a verdade. Sem mais delongas, um tempo passa e parece que nosso garoto finalmente aprendeu as regras. Acontece que o rei demônio Belfar também fará uma visita a este mundo. O portal de antes foi formado devido à influência do rei demônio neste reino. Se deixarem aquele portal sem supervisão, o mundo pode mergulhar em destruição com a aparição dos monstros. É por isso que a deusa especificamente o escolheu para manter um equilíbrio neste mundo. Enquanto pondera mais sobre sua situação, ele nota um brasão familiar estampado em uma bandeira esvoaçante. Não leva muito tempo para nosso garoto descobrir onde viu esse brasão da última vez. Pertence ao mesmo bastardo que o empurrou para sua morte. Se esse brasão está aqui, significa que Shark também cruzou para este mundo. O desejo ardente de vingança faz seus punhos cerrados tremerem descontroladamente, tanto que Luna também percebe. Mas ela não pode se demorar mais nisso e desaparece no ar, temendo ser descoberta. Alguém está vindo, e essa alguém é uma aluna que deseja conversar com nosso garoto. Ela sentiu o portal aparecendo na área e quer perguntar sobre isso. Antes que Leon possa responder, Luna insiste telepaticamente que ele pode ocultar a informação que ela busca e agir de maneira obtusa. O garoto faz como lhe é dito, deixando a garota se perguntando se o que sentiu foi realmente um falso alarme. Ela então volta sua atenção para nosso garoto, reconhecendo-o como o mesmo estudante envolvido com os capangas anteriormente. Por todo o incômodo que teve que suportar devido àqueles delinquentes, ela se desculpa sinceramente. No entanto, nosso garoto a assegura a se endireitar,
pois não é algo pelo qual ela deva se desculpar. Para começar, essa garota é muito honesta e educada. De qualquer forma, a ciutiosa garota decide seguir seu caminho, já que o que sentiu parece ser um total falso alarme. Assim que ela se vai, Luna aparece novamente, observando aquela encantadora senhora que tem sentidos excepcionais para detectar a presença de um portal. Luna acredita que essa garota é uma potencial candidata a interesse amoroso, assim como em qualquer típico romance escolar. A noite cai. Nosso garoto finalmente se dirige ao seu quarto, apenas para encontrar xingamentos e insultos colados em sua porta. O corpo estudantil responsável por esse crime hediondo, mas de baixo nível, já está parado ao redor do corredor, rindo como um bando de hienas covardes. No entanto, Leon prefere evitar pessoas que considera inferiores e se dirige para o seu quarto. Dentro, Luna começa uma verdadeira retórica ao se estabelecer, furiosa porque aqueles caras ousaram escrever coisas tão medíocres. Meu garoto não se incomoda muito com isso e prefere discutir assuntos mais urgentes. Ele quer aprender um pouco sobre este instituto. Aquele brasão que ele notou na bandeira é o mesmo que o príncipe Shark usava. Talvez Shark também tenha cruzado para este mundo junto com o Raynor. Demônio! Infelizmente, Luna não tem os detalhes que ele deseja. Ela está tão perdida sobre este mundo quanto ele. Embora tenha espiado esta realidade para guiar nosso garoto, ela não notou o príncipe de jeito nenhum. Isso deixa nosso garoto sem escolha, a não ser investigar e explorar os segredos deste mundo por conta própria. Com o sol brilhando marcando o início do dia seguinte, nosso garoto se prepara para seu primeiro dia na academia. Depois de arrumar o cabelo e vestir o uniforme, ele atravessa a multidão de alunos, fazendo seu caminho em direção ao seu departamento. Ele está atraindo muita atenção, com todos os olhares voltados para ele. Afinal, a atitude do meu garoto e a aura que ele emana dominam totalmente o ambiente, e ele merece cada momento disso. Nas poucas aulas que ele faz, ele aprende algumas coisas fundamentais sobre este mundo. Alguns anos atrás, espaços misteriosos chamados portões começaram a aparecer ao redor do globo simultaneamente. Pessoas que podiam usar magia também surgiram. Para lidar com essa situação, pessoas que possuíam talento mágico inato começaram a invadir esses portões, coletando itens e minerais valiosos ao longo do caminho. Esses invasores foram chamados de buscadores. Com um número crescente de usuários de magia querendo se tornar buscadores, surgiu a necessidade de instituições para cultivar esses talentos. Assim, esta sagrada Academia Imperial veio à existência. É um refúgio seguro para aqueles que aspiram se tornar buscadores. Você se lembra daquela garota que veio atrás do nosso garoto procurando um portão? Sim, essa garota é a presidente do conselho estudantil desta academia. O nome dela é Izumiya Makoto. Atualmente, ela está impressionando a todos no campo da escola com seu talento mágico excepcional, e nosso garoto a observa pela janela da sala de aula. Após a aula, enquanto caminha pelo corredor, ele se depara com os mesmos brutamontes com quem lidou ontem. A propósito, o nome do nosso garoto neste mundo é Kurabane-kun. O que tem o rosto mais feio, que também é o líder desses bandidos, avança exigindo que nosso garoto faça um favor para eles, mas meu garoto, sendo o Shed que é, irrita o bastardo com um golpe rápido e simples. O bandido perde a paciência, especialmente porque já quer aliviar a frustração acumulada causada pela humilhação de ontem. Como o destino quis, Izumiya chega naquele momento perfeito, testemunhando esse bastardinho prestes a lançar um feitiço mágico mortal sobre sua vítima. Ela grita um aviso ao bandido para congelar, mas seu aviso chega tarde demais. O desgraçado acaba libertando seu feitiço. Nosso garoto também não fica parado. Ele recorre à sua magia de atributo sombrio e absorve aquele pedaço de rocha que o bastardinho conjura. Literalmente, aquela enorme rocha desaparece no ar, deixando a mandíbula do bastardo no chão. Meu garoto não para por aí. Ele simplesmente passa por esse idiota sem se importar com o mundo, ignorando também a presidente do conselho. Após as aulas, Kurabayashi retorna ao seu dormitório apenas para encontrar uma nota de ameaça daquele mesmo criminoso, exigindo que nosso garoto o encontre nos campos de treinamento. Luna sugere que ele simplesmente ignore esse idiota. No entanto, Kurabayashi está disposto a dar a esse cara o que ele está pedindo. Isso também atuará como um passo para diminuir os obstáculos em seu caminho. Ao ouvir isso, Luna fica empolgada, pronta para lidar com a ameaça. Durante a noite, nosso garoto finalmente encontra aqueles bandidos no campo de treinamento. Assim como esperavam, o líder coloca seus capangas em espera, pois quer um duelo justo, 1 a 1.
Ele acha que vai ensinar ao nosso garoto a lição que ele merece. Da mesma forma, Kurabani quer que seu oponente nunca mais mexa com ele se ele vencer o duelo. Como era de se esperar, o bastardinho começa a rir em sua risada típica de anime, pensando que é ele quem controla a situação. Meu garoto, por outro lado, mantém-se tranquilo e desafia esse palhaço a avançar sem desperdiçar tempo precioso. A bravata de Kurabani irrita o bastardinho. Em vez do duelo 1 a 1 que ele pediu, o bastardinho não se dá nem ao trabalho de honrar suas próprias palavras e chama seus capangas para atacar. Os capangas desavisados avançam direto para a sua destruição sem pensar 2 vezes. O líder imundo e escorregadio se sente muito orgulhoso de si mesmo após mentir sobre a luta justa, mas meu garoto permanece impassível. Para ele, mesmo que uma centena desses bastardos viesse contra ele ao mesmo tempo, não seria problema. Com um mero estalar de dedos, ele conjura magia de atributo sombrio usando uma técnica chamada Espelho da Negação. Isso permite que nosso garoto transforme seus ataques às costas contra eles. Aquele único feitiço é o suficiente para derrubar esses bastardos da competição. O líder da gangue fica com a mandíbula suspensa no ar. Ele sabe que realmente estragou tudo ao irritar nosso garoto. Meu cara não está pensando em perdoar os bastardos que ousam lançar um ataque sorrateiro pelas costas dele. O líder não tem ideia do tipo de bagunça na qual ele se meteu. Veja, neste mundo, a magia é categorizada em 4 atributos: vento, água, fogo e terra. O tipo de magia que nosso garoto empunha não se encaixa em nenhuma dessas categorias. O valentão está tendo um colapso mental ao ver como o Kurobani, que antes era inútil, está usando uma magia tão inaudita. O bastardo percebe tardiamente que só se complicou mais ao chamar Kurobani de inútil naquele momento crítico. Nosso garoto está absolutamente furioso. Ele não vai deixar um vagabundo andar pela face da terra até que ele mude sua atitude miserável. O capanga acha que sua maldita magia de fogo pode salvá-lo, mas logo descobre que está enganado quando meu cara o nocauteia com a ajuda de suas artes sombrias. Kuribayashi não apenas coloca esse cara para dormir, ele se certifica de sugar toda o mana que esse bastardo possui, uma habilidade única que apenas um portador de magia de atributo escuro possui. Kuribayashi espera que isso seja uma lição suficiente para o cara perceber que não deve querer mais do que pode mastigar. De repente, todo o lugar cai em caos, com sirenes urgentes tocando para evacuar a área. Um portão apareceu nos terrenos da academia e os alunos são ordenados a fugir, já que o nível de ameaça é categoria vermelha, supostamente o nível de perigo mais alto. Dentro do edifício do dormitório, os alunos estão em completo caos, se apressando para evacuar, enquanto a presidente do conselho está lá para garantir que nenhum aluno fique para trás. Um aluno mais velho também está lá para ajudar, instando Izumiya a deixar o lugar conforme as ordens do diretor. Ela também é proibida de lidar com uma ameaça de categoria vermelha. Se alguém se tornar uma vítima em uma tentativa de combater o portão, a academia terá que assumir a responsabilidade. No entanto, a garota tem suas próprias razões para intervir. Não muito tempo atrás, quando um portão de categoria vermelha apareceu, os residentes vizinhos sofreram grandes danos e ela se recusa a deixar a história se repetir. Sem mencionar que a única razão pela qual esta academia existe é para nutrir talentos que possam combater esses portões. É exatamente por isso que ela pretende enfrentar aquele portão sozinha. Enquanto isso, monstros começaram a sair do portão, com alunos correndo apavorados. Um até tenta usar sua magia de terra para espantar uma besta que o persegue, mas a criatura mastiga a pedra com suas mandíbulas e ataca o aluno. Felizmente, a deusa da escola chega e derruba várias bestas de uma vez, salvando aquele aluno de ter um pedaço de seu traseiro mordido. Ela instrui o aluno a procurar a assistência de seus colegas e evacuar para longe. A garota está preocupada que, se esse portão não for detido imediatamente, as bestas possam invadir a cidade, causando destruição e pânico desnecessários. Sem outra escolha, ela está pronta para desafiar o chefe do portão. Enquanto isso, nosso garoto e sua Loli, Luna, estão assistindo a deusa enfrentar o desafio e entrar no portão. Antes de prosseguir, o garoto quer saber como podem fechar o portão. A resposta de Luna é bastante previsível. Tudo que eles
precisam fazer é derrotar o monstro que controla o portão, o que você também pode chamar de chefe. Com isso em mente, eles decidem ir direto para isso sem desperdiçar palavras. No entanto, Luna hesita sobre a ideia. A magia sombria que nosso garoto possui pode ser poderosa, mas não sem consumir grandes quantidades de mana. Mas meu cara não está disposto a ficar sentado assistindo a cidade sucumbir à destruição. Ele precisa agir e neutralizar a ameaça da melhor forma que puder. Luna se sente orgulhosa do tipo de pessoa que nosso garoto é. Sem hesitar mais, eles fazem seu movimento indo diretamente para o monstro-chefe. Enquanto isso, dentro do portão, a presidente do conselho estudantil já derrubou um monte de bestas de nível baixo. Isso sozinha é suficiente para esgotar sua força e mana. Ela está aprendendo da maneira difícil que um portão de categoria vermelha não é algo com que ela devesse ter mexido. As coisas ficam ainda pior para ela quando um enorme dragão em forma de serpente aparece logo atrás dela, pronto para devorá-la. Mas, felizmente, Kuromi consegue chegar a tempo. Ele punirá o bastardinho com seu atributo escuro por tentar machucar a deusa do campus. Enquanto o monstro cai, seu olhar se fixa através da névoa, prendendo-se em seu salvador. Izumiya fica encantada ao ver seu colega de academia chegar e aniquilar a criatura com um golpe. Ela o agradece por sua ajuda, enquanto Luna fica feliz que eles a salvaram a tempo. Kurabayashi está feliz que Azumi está inteira. E sim, a parte inteira é real. O que mais a incomoda é o tipo de magia que ele usou agora, fazendo-a se perguntar que tipo de cara ele realmente é. Em vez de focar nisso, nosso rei despreocupado enfatiza que eles devem primeiro fechar o portão, lembrando-a de que ela veio aqui para essa missão em primeiro lugar. Izumiya de repente se lembra de seu verdadeiro objetivo e concorda com a ideia de terminar as coisas primeiro. Embora no fundo de sua mente, ela simplesmente não consiga ver Kurobane Ren como um aluno comum. Isso porque esse cara ficou em último lugar nas batalhas simuladas realizadas na academia, o que significa que ele teve as notas mais ruins imagináveis. Mas de repente, ele começa a se mover como o Mike Tyson dos bons tempos, especialmente quando usa aquele tipo estranho de magia. De qualquer forma, eles começam a se mover para limpar o portão e procurar pelo monstro-chefe. No caminho, eles são confrontados por um monte de monstros, aos quais Izumiya ativa seu feitiço Prisão Aquática, aprisionando a maioria deles em um vórtice azul, fazendo-os girar em uma esfera flutuante de água. Até mesmo Luna admite que essa presidente do estudante é impressionantemente forte para seu nível, o que é algo que nosso garoto gosta, já que Izumiya é adequada para a candidata mais bem avaliada da Academia Imperial. De repente, o chão explode diante deles, enquanto um titânico golem com um físico esculpido tenta esmagá-los. Nosso garoto desvia do ataque do golem, retaliando com magia de atributo escuro. Kurabayashi lança Edge Cega, desta vez um poderoso ataque de raio que obliterou o golem em uma única explosão. Izumiya fica atônita, assistindo o monstro desmoronar em pedaços, percebendo que este homem se move como uma lenda. Não é nem mesmo o fato de que ele está utilizando um tipo único de magia, mas sim como ele usa cada feitiço de forma tão eficaz, juntamente com uma velocidade de lançamento perfeita. É quase como se ela estivesse assistindo a um mago experiente, alguém que passou décadas no campo de batalha antes desta luta medíocre. De qualquer forma, a dupla sobe para confrontar a caverna do chefe. Kurobane diz a presidente do estudante para se preparar enquanto ambos entram na sala do guardião do portão. Este dragão vermelhão é um dragão incrível com um design impressionante. A besta é formalmente chamada de dragão de lava, e não é uma ameaça comum. Izumiya o classifica como um monstro extremamente poderoso documentado em seus livros, e até mesmo nosso garoto lhe diz para ter cuidado, pois a criatura irá entrar em um acesso de fúria com seus ataques de fogo e de cauda a longa distância. O acesso de fúria está prestes a começar quando a besta prepara uma explosão de fogo usando sua magia, antes de disparar um raio hipersônico, como o Pokémon Rayquaza naquela cena em sua luta contra Deoxys. A cauda segue logo depois, pegando Izumiya de surpresa que mal consegue evitar ser esmagada sob seu peso. Tudo graças aos avisos de Kurobane que ela conseguiu se preparar para o desvio, retaliando adequadamente. A presidente do estudante libera uma enorme lance de Iciclis, apenas para que este dragão a estilhasse sem nem mesmo levar um único arranhão. Isso é um choque absoluto para seu sistema, pois lance de Iciclis é literalmente suposto ser ultra eficaz contra criaturas de atributo fogo, mas o calor puro deste dragão de lava
derreteu-a antes mesmo de alcançá-lo. A luta não terminou, e Kurabayashi está pronto para aumentar a intensidade. Ele libera o feitiço Garras Mortais, convocando garras de magia negra do chão para atingir o dragão de todos os lados. Neste momento, o dragão de lava opta por usar suas asas e rapidamente escapar do encontro em vez de ser empalado. Luna acha que este monstro covarde está trapaceando, mas é uma estratégia válida quando o monstro literalmente tem asas para voar. Izumi não estava esperando que as coisas tomassem essa direção e pede orientações sobre sua próxima estratégia, levando o nosso garoto a solicitar que ela use magia diferente de sua habilidade de gelo. A presidente do estudante garante que tem acesso a outras formas de magia, o que é perfeito, pois Kurobane a instrui a desacelerar a criatura usando tais tipos de magia. Izumi compreende seu papel aqui e confia que o plano de nosso garoto funcionará. Em seguida, ela imediatamente recorre à magia do vento, conjurando uma tempestade verde antes de liberar uma explosão aérea adequada. Este ataque é extremamente eficaz contra o tipo de Pokémon, quero dizer, monstro voador. O dragão de lava enfrenta dificuldade para resistir à força do vento, forçando-o a parar em um único lugar. Luna sinaliza para nosso garoto agir na única oportunidade que ele tem. Então, Kurobane recorre novamente à sua magia negra especial. Borboletas do vazio o cercam, enquanto ele as envia em direção ao monstro-chefe, usando uma habilidade chamada Regente do Abismo. As borboletas cercam a criatura, até que Kurobane estale os dedos, agindo como se fosse o herói X do anime. As mesmas borboletas são, na verdade, armadilhas de detonação. Pense nelas como mini-granadas remotas, e todas se acendem para explodir ao mesmo tempo. Essa reação em cadeia é tão devastadora que aniquila a besta com um impacto devastador. Auras urbanas se formam, ao ver a criatura ser Hiroshima do Nakara. Ao final de tudo, o dragão de lava apodrece no chão, com as asas rasgadas, pele queimada e derrotado. Luna parabeniza sua mestra pela conquista admirável de derrotar o governante do portal. Até Izumiya fica estupefata, e embora ela tenha uma tonelada de perguntas prontas para ele, estilo paparazzi, por enquanto, ela apenas está feliz em celebrar a conclusão da batalha épica em que participaram. Kurabayashi pensa o mesmo, e os dois acabam fechando o portal vermelho, voltando para casa em segurança. As criaturas do lado de fora já foram eliminadas pelo presidente dos alunos, o que significa que não houve nenhum dano real causado. De repente, o presidente dos alunos é chamado por alguém que está extremamente enfurecido com sua desobediência. É o diretor da Academia Imperial Sagrada, Shido Atsushi, e ele quer respostas sobre por que ela se rebelou contra sua ordem e adentrou o portal. Nosso garoto imediatamente faz uma pesquisa no Google local, também conhecido como Luna, para perguntar sobre esse cara aleatório. Shido Atsushi é um diretor ostentoso da academia, com uma instituição que coleta e desenvolve magos, e por isso ele adquiriu níveis de riqueza comparáveis a Andrew Tate. Isso faz nosso garoto entrar em modo de reflexão, porque se esse cara é realmente o diretor da academia, então ele deve ter pelo menos alguma ligação com o príncipe Shark. Ao mesmo tempo, é muito cedo para uma suposição. Por enquanto, Izumiya confronta o diretor com um pedido de desculpas imediato, destacando como ela não podia simplesmente assistir as pessoas sendo ameaçadas pelo perigo. Mas o teimoso diretor a interrompe, condescendendo sobre ela agir como se fosse poderosa, apenas porque sentiu a necessidade de exercer seu senso de justiça. Ele a ataca com a velha pergunta, e se? Perguntando o que teria acontecido se a situação tivesse piorado. Vindo em sua defesa, nosso garoto humildemente argumenta que o diretor poderia pelo menos usar algumas palavras de encorajamento para as ações valentes do presidente dos alunos. Shido exige saber quem é esse garoto novo, lembrando-o de que ele não tem lugar para interferir na conversa deles. Mas o presidente dos alunos defende nosso garoto, enfatizando que esse mesmo estranho é a razão pela qual ela conseguiu fechar o portal de maior dificuldade. Isso desperta grande interesse nos olhos de Shido antes que ele comece a rir, humilhando o garoto no segundo em que se lembra de como Kurobane-ren é o bufão de menor classificação de sua academia. Recusando-se a acreditar na ridicularidade da situação, ele se vira para sair, apenas para que Izumiya implore por sua atenção. Desta vez, Shido comenta que o pior aluno da academia não poderia ter conseguido fechar o portal da categoria mais difícil, então ele simplesmente trata toda a situação como uma bluff ridículo criado por seus alunos. Ao dizer isso, ele sai disparado em seu transporte, deixando nosso garoto em um estado de contemplação. Kurobane agora entende que mesmo que Shark não esteja associado a esse cara, ele precisa investigar mais a fundo a identidade do diretor.
diretor. De volta ao dormitório, esse homem finalmente respira um ar de relaxamento. Ao voltar para casa, Luna já está reclamando sobre o comportamento orgulhoso do diretor, mas é apenas mais uma demonstração de como a vida de Kurobane Ren deve ter sido horrível naquela escola. A mensageira da deusa está realmente impressionada com Izumiya em comparação e de repente pega nosso garoto lendo algo. Kurobane está na verdade conferindo notas do diário de Kurobane em busca de pistas contextuais que ele possa encontrar sobre o diretor. É uma invasão de privacidade, mas é algo que precisa ser feito. No dia em que nosso garoto Leon invadiu o corpo de Kurobane, ele já percebeu que esse garoto havia chegado ao limite da vida, como se tivesse desistido de viver. Vamos começar a ler o diário. O garoto que sofria bullying estava no seu limite. Ele aspirava a se tornar um buscador apenas para juntar dinheiro para as despesas médicas de sua irmãzinha. Mas infelizmente, ele desesperou-se ao perceber que não tinha talento algum para a magia. Essa única fraqueza se tornou o legado de sua vida, pois as pessoas o tratavam como lixo, deixavam bilhetes aterrorizando-o durante e depois das aulas e o nocauteavam mais forte do que Anthony Joshua fez com Jake Paul. Cada dia se tornou um verdadeiro inferno, e o garoto não conseguia escapar do ciclo de tortura. As últimas palavras do garoto falavam sobre quão frustrante sua vida havia se tornado. Ele até chorou em sua última escrita, suas lágrimas gravadas na nota. Lendo tudo isso, Luna percebe que Kurobane está realmente abalado. Ele olha para a lua, declarando que precisa fazer justiça pela vida que esse pobre garoto suportou. Em seu escritório, Shido está atualmente lendo o arquivo de nosso garoto, achando fácil atacá-lo com base no seu boletim por ter a avaliação mais baixa. O diretor pensa que é realmente impressionante que esse fracasso não... Veja como ele poderia ser facilmente expulso da academia. Na próxima cena, temos uma sequência de banho com o coelhinho da neve. Ela está refletindo sobre nosso garoto, como Kurobane deveria ser o aluno de menor classificação. Nada parece certo, especialmente as mudanças recentes. E ela está tão certa de sua suposição quanto está sobre a redondeza de seu Badonkadank. No dia seguinte, nosso garoto é convocado para ter uma conversa privada com o vice-presidente Narusei Shuya. Esse nerd os leva para um bate-papo particular, relembrando o que aconteceu ontem com o presidente e Azumiya. O vice-presidente questiona as intenções do nosso garoto, querendo saber se o aluno estava interessado em adquirir o máximo de loot possível dentro do portão. Ele sabe, pelo relato de Azumi, que ele a ajudou, mas também acha que isso é apenas uma desculpa que ela inventou para defendê-lo. Naruse o repreende por tentar ser o herói e criar problemas para o presidente do estudante. Até Luna está irritada com o de óculos aqui, falando como se tivesse se formado na Universidade da Eupologia. Enfim, Kurobane esclarece que ele ajudou a bloquear o portão. Naruse ri, lembrando ao garoto que ele nunca ganhou uma única batalha simulada durante os testes na escola. Você pode ver claramente que isso é apenas um monte de mentiras, recusando-se a acreditar em uma única palavra. Neste momento, Azumiya apareceu. Ela estava, na verdade, procurando nosso garoto para uma conversa. Agora que ela está aqui, Naruse encerra a discussão, ordenando que eles deixem o conselho estudantil cuidar das coisas na próxima vez. Quanto a Azumiya, ele a instrui a encontrá-lo na mesma tarde para uma conversa. Assistindo-o sair, Azumi pergunta se o de óculos disse coisas cruéis para nosso garoto novamente, mas Kurobane está tranquilo com isso, não dando a mínima para esse cara e simplesmente perguntando por que ela foi atrás dele. Acontece que o diretor da academia quer falar com ele. Agora, Kurobane vai direto para o escritório de Shido, onde ele está tentando posar sem sequer olhar para eles. Imediatamente, o diretor ordena a Kurobane que ele se desligue da academia conforme sua ordem. Essa é uma ordem frenética e repentina, fazendo Azumiya pular de choque e pedir uma razão. Ele proclama que é simples. O garoto tem as menores pontuações mágicas e não ganhou uma única batalha desde sua chegada. Isso significa que ele não tem talento, e magos sem talento não devem estar aqui na academia. Então essa é uma saída fácil para ele. Pegando o boletim, nosso garoto sugere calmamente que tudo o que ele precisa fazer é provar sua força. Ele sabe que há batalhas simuladas acumuladas para o mês seguinte e impõe a condição de que vencerá todas elas em troca da cooperação do diretor. É uma oferta insultante para Shido, que considera ridículo, mas então ele lê a programação e descobre que a luta de Naruse contra Kurobane está marcada. Por causa disso, essa combinação seria basicamente uma sentença de morte imediata, já que Naruse é o segundo melhor talento depois de Azumiya. O diretor concorda com essa oferta, para a satisfação de nosso garoto. Kurobane está tão feliz em limpar a arrogância presunçosa do rosto desse homem. De volta aos dormitórios naquela mesma noite, nosso garoto está ocupado revisando a programação com Luna.
Luna. Ao sair do escritório administrativo, o presidente do estudante o parou, implorando para que ele retirasse suas palavras. Sua posição nunca esteve em perigo para começar, porque a academia nunca expulsa ninguém por ter uma nota baixa. É apenas que o diretor tem um ódio pessoal contra esse cara. O problema em perder batalhas simuladas é que ele inevitavelmente sofrerá expulsão. Agora, apesar de saber sobre suas habilidades, ela acha que é um desafio muito perigoso para ele enfrentar Naruse. Naquele momento, Kurobane apenas a olhou e agradeceu por se preocupar, mas na verdade, ele não se incomoda com a condição. Além disso, ele já tomou sua decisão, com o objetivo de provar que todos os seus detratores estão errados. Refletindo sobre essas palavras, agora Luna pensa que está perfeitamente bem se Kurobane basicamente parasse de frequentar a academia, mas nosso garoto acredita que é melhor que ele permaneça na academia para monitorar pessoalmente as atividades do Príncipe Shark. Afinal, ele suspeita fortemente de uma conexão entre o diretor e o príncipe. Ele até menciona uma teoria maluca pessoal de que o Príncipe Shark está possuindo espiritualmente o corpo do diretor. No entanto, Luna rapidamente rejeita essa teoria, revelando que tem a capacidade de sentir seres do outro mundo, então ela seria capaz de saber se esse fosse o caso. Com essa opção descartada, a estratégia atual de Kurobane é continuar fechando portões que aparecem e, ao mesmo tempo, perseguir seus dois alvos, o Rei Demônio Belfar e o Príncipe Shark. Estranhamente, a pequena mensageira faz um beicinho com suas palavras, fazendo-o perguntar o que há de errado. Ela estava apenas pensando em quão pesado é o fardo que o grande mago Kurobane tem que suportar, mesmo que seja uma ordem da deusa. Apesar do fardo, Kurobane se sente realmente grato por essa oportunidade. Ele já morreu naquela dimensão vazia, então esta é a oportunidade perfeita para se vingar de Shark, aquele que causou sua ruína, e até mesmo de Belfar, o rei demônio que ameaça a segurança deste mundo. No final, ele está feliz com as ordens da deusa. Então, Kurobane assegura à pequena mensageira que ela não precisa sentir nenhuma tristeza. As palavras tranquilizadoras dele iluminam o rosto dela, fazendo-a sentir-se genuinamente feliz por um homem tão incrível como ele ter sido escolhido para a tarefa. Com a conversa concluída, Kurobane quer descansar para as batalhas simuladas que estão por vir. A garotinha grita de empolgação, declarando um impressionante golpe dele para mostrar a todos quem é o chefe. No fundo, ela também espera desesperadamente que todos os desejos de Kurobane se tornem realidade. O dia seguinte chega e encontramos os concorrentes nos campos de batalha. O primeiro oponente de Kurobane é outro palhaço que está apenas feliz em enfrentar o pior aluno da academia. O público nas arquibancadas torce por aquele cara, sentindo pena de Kurobane, mas nosso garoto ignora todo esse murmúrio enquanto a luta entre os dois magos inicia. O oponente de Kurobane começa com um ousado golpe de vento, lançando um raio verde para derrotar seu adversário. No momento em que esse ataque acerta, nosso garoto desaparece, como se tivesse evaporado ao impacto. Isso faz com que esse palhaço pense que é tão poderoso que seu oponente não conseguiu resistir a um único golpe. Mas então Kurobane dá a ele uma lição de realidade ao aparecer bem atrás dele como um fantasma. Preparando um feitiço de terra, Kurobane esmigalha pedras contra o corpo de seu oponente usando uma explosão de rocha. Ao final daquele feitiço, o garoto está esgotado na pose de Yamcha, deixando nosso herói como o vencedor da primeira partida. Essa vitória esmagadora atordoa os espectadores. Todos comentam sobre o pior aluno da academia derrotando alguém muito melhor do que ele. Izamea parece uma namorada orgulhosa, enquanto Naruse parece um hater irritado. Luna aponta como esse homem nem precisa usar magia de atributo negro para lidar com esses amadores. Essa é a grande coisa sobre o mago da outra dimensão. Ela está animada para vê-lo executar um esmagamento em toda a cidade contra esses fracos. O massacre continua com Kurobane destruindo um cara após o outro usando os mesmos feitiços, alguns até se rendendo a ele. Sua série de vitórias é chocante o suficiente para dar um infarto no reitor. O garoto não consegue entender como o aluno mais burro da academia agora está em uma sequência de vitórias. Por um segundo, ele realmente começa a pensar se esse garoto realmente fechou o portal vermelho antes de se enganar novamente acreditando no contrário. Naruse bate à sua porta e vê o reitor, que solicitou uma reunião pessoal com ele.
Shido explica que Naruse, obviamente, vai lutar contra o azarão aqui nas batalhas simuladas. Mas durante essa luta, Shido ordena ao vice-presidente estudantil que use sua força máxima, lembrando-o para não ser descuidado nem por um segundo. Curiosamente, Neru já tem planos para seu oponente. Em todas as batalhas de Kurabani que ele observou, ele só pôde ver magia de terra sendo usada. Mesmo com aquele nível de habilidade, Naruse argumenta que é muito superior a ele, o que agrada muito ao reitor. O garoto fica tão feliz ao ouvir essa confirmação real, inclusive com a discussão deles ao sair. Naruse pensa em seus pensamentos, sabendo como o reitor está sendo cauteloso, como se houvesse algo realmente preocupante sobre seu próximo oponente. No entanto, esse cara tem ego demais e acredita que não há como ele perder essa luta. Estamos inclinados a mais uma vitória para nosso garoto. Neste ponto, todos estão olhando para ele, a própria definição de transformar seus haters em fãs. As pessoas estão se perguntando o que diabos aconteceu com ele. Enquanto Kurabani entende que está indo bem, Izumiya lhe dá água e lembra que ele simplesmente precisa de um último empurrão antes de alcançar a liberdade total. Enquanto isso, Quatro Olhos fica por perto, ouvindo sua discussão. Finalmente, o anunciador chega ao prato principal do evento, a batalha simulada entre Kurabani e o vice-presidente Naruse. Ambos os lutadores se aproximam para se encarar e as provocações começam com Naruse, aconselhando seu oponente a não se achar demais após suas vitórias recentes. Nosso garoto lida com esse virgem de forma descontraída, expressando que só está interessado em ganhar. Naruse acha que está naquela energia de Aizen e que não pode perder porque viu tudo, mas nosso garoto prevê o futuro de sua vitória gravado em pedra. Quatro Olhos elogia sua coragem, prometendo fazer seu oponente lamentar tal decisão. A cena é tensa, e os olhos de todos estão colados enquanto a luta final começa. A confiança de Quatro Olhos está, na verdade, criando buracos em seus pensamentos, pois a ideia de um aluno de baixo nível limpando o chão com outros estudantes é de deixar qualquer um perplexo. Ele começa a se perguntar se Kurabani planejou tudo isso desde o começo para colecionar uma sequência de vitórias, escondendo seus verdadeiros poderes. Seja qual for a estratégia de 4000 IQ que seu oponente elaborou, Naruse está decidido a destruí-la. Ele começa ativando magia de vento de alto nível, lançando um arco e flecha para um feitiço de tiro relâmpago. Ao soltar seu arco, ele lança 3 flechas trovejantes em direção a Kurabani. Respondendo de maneira apropriada, nosso garoto planta a mão no chão, invocando uma enorme parede de argila para a defesa perfeita. O tamanho daquela coisa assusta seu oponente, já que até mesmo seu feitiço de alto nível simplesmente ricocheteou da parede sem causar dano. A parede derrete, e assim faz a confiança de Naruse. Você não consegue imaginar como ele não conseguiu acertar aquele golpe, mesmo tendo lançado mais cedo. O público está em frangalhos agora, atônito com a capacidade de Kurabani de contra-atacar o vice-presidente. O envergonhado Naruse tenta recuperar a compostura, lembrando a si mesmo que seu oponente não pode usar nada além de magia da terra. Com isso em mente, ele levanta a mão para ativar sua própria magia da terra. Naruse lança grandes pedras flutuando bem acima de seu oponente antes de deixá-las cair em uma chuva de meteoros, ou neste caso, uma chuva de pedras. Kuribayashi observa, se preparando para contra-atacar com magia do vento. Ele a lança, aniquilando a tempestade rochosa com uma explosão aérea. Este contra-ataque é mais uma resposta perfeita à tentativa de Naruse e um grande choque para ele. Quatro Olhos fica aterrorizado ao perceber que nosso garoto pode até usar magia do vento, enquanto o público está eufórico, torcendo pela performance do azarão contra o vice-presidente. Alguns começam a se perguntar como esse garoto tem acesso a múltiplos atributos. E a razão é simples. Izumi internaliza que magos que podem conjurar múltiplos atributos são raros porque leva muito tempo para alguém aperfeiçoar até mesmo um tipo de magia. Mesmo que consigam, a proficiência em um geralmente é inferior à do outro. Mas Kurabani é uma máquina. O cara está literalmente aqui, conjurando perfeitamente elementos duplos. Ruse despeja sua frustração, percebendo que não calculou o uso de outro elemento por parte de nosso garoto. Kuribayashi está farto e pergunta diretamente por que esse canalha gosta de olhar para baixo nas pessoas. Uma resposta que parece incompreensível para Naruse. Nosso garoto desabafa,
destacando como o vice-presidente assume as coisas rapidamente, tem uma enorme quantidade de arrogância e até imprudência. A única coisa boa sobre esse cara é seu poder mágico, mas sua personalidade é pior do que a de um papel toalha molhado. Esse toque de realidade humilde atordoa o vice-presidente, que interpreta de forma oposta e acha que nosso garoto está falando mal dele intencionalmente. Ele começa um discurso sobre como só reconhece os fortes, e a única pessoa que se encaixa nessa categoria é a própria Azumiya. Ele fez o seu melhor para se tornar digno de ficar lado a lado com ela. É por isso que ele tem essa arrogância de assumir que o aluno mais fraco não é rival para ele. Movido pela raiva, Naruse lança um feitiço de água especial, outra magia de alto nível. O público sabe que esse atributo deveria ser o melhor de 4 olhos até agora, declarando que é o fim da linha para seu oponente. Naruse dispara o feitiço de água, conseguindo prender a perna de Kurabane no lugar. Então, uma violenta tempestade azul envolve seu corpo. Esse poderoso feitiço é chamado Cositas, a última carta trunfo de Naruse. É tão potente que nem mesmo magia do vento é suficiente para enfrentá-lo. Magia da terra é a mesma coisa. O vice-presidente assume sua vitória, especialmente ao ver Kurabane selado em gelo, como se ele fosse Aang de Avatar. A diferença é que a nação do fogo atacou de dentro de seu corpo, deixando 4 olhos perplexo mais uma vez. A jaula de gelo começa a rachar, e assim também todas as chances de vitória de Naruse nesta luta. O gelo é destruído pelas chamas intensas de Kurabane, revelando um terceiro atributo do aluno mais fraco. Mas isso não é tudo. Kurabane prossegue para enfatizar que pode conjurar mais tipos. Por exemplo, ele reúne gelo suficiente para formar um gigantesco bloco de gelo e, em seguida, o esmaga com sua força, espalhando os fragmentos por toda a arena. Esses fragmentos atingem o chão ao redor de Naruse, um ataque de grande alcance que lhe causa dano mínimo, já que a maioria dos fragmentos passa ao lado dele. No final daquela tempestade de gelo, o vice-presidente está de joelhos como um bom garoto, sem defesa contra isso. Kurabane se destaca sobre sua vítima antes de deixar o palhaço com um único conselho para seus objetivos futuros. Ele diz a Naruse que a única maneira de alcançar seus objetivos de adquirir força é se ele olhar mais para frente em vez de olhar para trás. Mas mesmo que ele fizesse isso, não conseguiria ultrapassar seus limites. Basicamente, meu homem soltou o trash talk de calçada mais educado de todos os tempos. No final, Naruse faz a mesma pergunta que todo mundo. Quem é esse homem? Ele tenta correr em direção a Kurabane, que nem se dá o trabalho de olhá-lo enquanto ele desaba. A luta acabou. Kurabane Hen é oficialmente declarado o vencedor. Naquela mesma noite, temos uma reação suculenta do diretor que está furioso, incapaz de conceber como o aluno mais fraco acabou dominando 4 atributos. Saindo de sua cabeça umas palavras de Izumi flashes em sua memória, e ainda assim ele nega a verdade mesmo após evidências convincentes. Tomando as rédeas da situação, ele amaldiçoa nosso garoto, literalmente brigando com uma criança, e liga para um número a fim de expulsá-lo à força. É noite, e enquanto Luna está aqui dormindo, nosso garoto está organizando seus pensamentos após a luta que venceu. Graças a isso, ele conseguiu fazer com que o diretor revogasse sua expulsão, o que levanta a questão: como ele deve se planejar a partir daqui? Ele já tem um monte de anotações rabiscadas, suas 2 principais ameaças e a conexão da academia com tudo isso. Embora queira perguntar pessoalmente ao diretor sobre algumas coisas, descobre que o cara saiu em uma viagem de negócios. Isso significa que sua prioridade no momento são os portões problemáticos. Se ele puder bloqueá-los, então poderá conectar com segurança os pontos referentes ao Rei Demônio Belfar. O grande mago se pergunta quem será seu primeiro alvo enquanto a cena muda para a manhã seguinte em sua sala de aula. Uma certa figura entra na sala, roubando imediatamente a atenção de nosso garoto. O professor escreve seu nome no quadro, declarando-se o novo professor da turma. Hashiba entende que é uma notícia repentina, mas espera que os alunos cuidem bem dele. As garotas já estão se derretendo por esse cara, enquanto nosso garoto troca um olhar de desconfiança, sabendo que há algo errado. Durante o intervalo na cafeteria, os alunos discutem as épicas batalhas simuladas. Todos estão ocupados falando sobre a atuação excepcional de Kuraba, especialmente a maneira como ele dominou o segundo melhor ativo da academia. Alguns deles até começam a se perguntar se esse cara conseguirá ensinar-lhes magia.
Izumi aparece para se sentar em frente ao nosso garoto e elogia seu desempenho excepcional nas batalhas simuladas. Furabani aceita o caloroso elogio enquanto o observa ainda mais e agradece ainda mais por ter consertado o comportamento de Naruse. Embora Quatro Olhos tenha se sentido enojado por ser tratado assim, ele acaba concordando com as palavras de seu oponente. Mesmo assim, Izumiya se recusa a deixar passar a situação relacionada ao diretor, especialmente a forma como ele lidou com a questão da expulsão. Isso desperta a curiosidade de Kurubani, que pergunta sobre a personalidade de Shido, questionando se ele sempre foi assim. Aparentemente, Shido era um ex-buscador, então ele era um bom mago. Mas ultimamente, as pessoas começaram a especular se ele possuía algumas conexões ruins ao seu redor. Isso se alinha com a suposição de Kurabayashi, mas de repente, uma notícia surge informando sobre um aumento de portões. Esses portões têm aparecido em todos os lugares, mas também estão sendo fechados por heróis competentes. Mesmo assim, as pessoas são aconselhadas a permanecerem alerta e a não se aproximar dos portões ao redor, especialmente se forem cidadãos comuns sem magia. Isso lembra Kurobani das palavras de Luna. Ela lhe disse que qualquer portão que fosse deixado sem vigilância por muito tempo acabaria liberando monstros que devastariam o mundo inteiro. Claro, não sob a vigilância deste homem, pois ele iria garantir que um futuro sombrio nunca se concretizasse. O grande mago compartilha seu pedido pessoal a Izumiya, e o que ele discute permanece sem explicação enquanto a cena muda para a calada da noite. Kurabayashi pretende patrulhar esta região para verificar se um portão apareceria por perto hoje, enquanto Luna compartilha como ele tem eliminado todos os portões que apareceram assim que surgiram. Ela acha muito legal que ele seja o super-herói secreto, eliminando portões sem que ninguém perceba. No meio de sua conversa, um portão verde se abre. É um nível verde categoria. Kurobani avança confiante para dentro, interessado em observar o ambiente ao redor. É só um monte de árvores, embora seja muito difícil ver por causa da névoa. E Luna o avisa para ter cuidado com cada passo. Um pouco mais tarde, esse homem deixa para trás corpos de monstros a cada passo e entra na parte mais profunda da floresta. Estranhamente, Luna aponta que não há nada ao redor, mas então Kurabani sente uma presença logo atrás dela. O pequeno Marshmallow é pega por uma criatura e puxada para longe de seu mestre. No momento em que ela olha para trás, vê um demônio da paralisia do sono demoníaco pronto para devorá-la de uma vez. Luna grita, lembrando a criatura que ela não foi feita para ser devorada, e faz o possível para escapar. Enquanto isso, nosso garoto instrui-a a simplesmente ficar parada, gesticulando proativamente o uso de magia de atributo escuro mais uma vez. Garras roxas surgem das árvores, irrompendo em um esforço para empalar o gárgula. A criatura tenta escapar, mas uma garra mortal acaba a perfurando de todas as direções, transformando o monstro em uma fatia de queijo. Os golpes são fatais, fazendo com que o monstro caia ao chão. Luna corre até seu mestre, agradecendo-lhe por salvar sua vida. Ela está impressionada loucamente com sua rápida implantação de mágica, temendo que pudesse ter morrido ali. Mas Kurabani explica que ele realmente acabou se acostumando com emboscadas repentinas nas profundezas da região do inferno. É por isso que ele é capaz de reagir rapidamente, sem preocupações, impressionando ainda mais o pequeno Marshmallow flutuante. O portão é liberado logo em seguida, enquanto a missão de hoje é encerrada. Kurabain está feliz por ter liberado esta região de portões e estava prestes a voltar quando, de repente, um monte de espinhos de terra dispara em sua direção. Ele salta para longe do seu destino, evitando cada golpe e focando no agressor que tentou emboscá-lo há pouco. Kuribayashi localiza essa pessoa olhando para ele de cima de um prédio. Esse cara está muito impressionado, e é bem óbvio que esse sujeito é na verdade Hashiba. Seu mais novo professor acaba de se tornar um John Wick em tempo parcial. Claro, nosso garoto não tem a menor ideia de quem esse cara realmente é, apenas que ele é uma ameaça iminente a ser tratada imediatamente. Kurabani instrui Luna a se esconder, pois eles estão enfrentando um oponente competente aqui. Ela parte rapidamente enquanto nosso garoto exige saber sobre sua identidade e suas intenções ao atacá-lo. O agressor permanece desinteressado em responder a qualquer uma dessas perguntas e simplesmente responde com um feitiço de fogo ardente. O ataque é desviado por Kurabani logo depois, ganhando os elogios de Hashiba. Mas ele ainda não terminou, pois lança mais golpes de chamas violentas contra ele, vindo de todas as direções. Agora, nosso garoto está cercado e não tem para onde correr. Ashi estava confiante de que este seria um golpe certeiro, mas ele se esqueceu de considerar um fator crucial.
O Mago Supremo comanda a magia das trevas usando um feitiço chamado Grim Eater, que esculpe um espaço aberto, engolindo todas as chamas para uma dimensão diferente. Curabain se livra do ataque sem esforço, deixando o assassino atordoado, que nunca viu esse tipo de magia ser usada antes em sua vida. Recusando-se a deixar que ele escape, Curabain ordena o uso de garras letais como seu segundo feitiço de magia de atributo escuro. Espinhos surgem perto dele e destroem o próprio prédio em que ele estava em pé, mas felizmente, Hashiba conseguiu escapar sem sofrer ferimentos fatais. Ele foi atingido por um corte profundo em seu braço, refletindo sobre como seu oponente tem acesso a um tipo estranho de magia. Mas em vez de se concentrar nisso, seu objetivo atual é priorizar fugir, pois o predador rapidamente se tornou a presa. Em um flash de fumaça, o assassino consegue sair da cena, para a grande decepção de Kurabashi. O pequeno Marshmallow aparece de seu lugar seguro e fica sabendo da situação. Na cena seguinte, ambos voltam para os dormitórios discutindo a identidade do atacante. Nosso garoto não faz ideia por enquanto, mas conseguiu memorizar com segurança os movimentos do assassino. O instinto de Kuribayashi está gritando que o assassino está de alguma forma relacionado com a academia, e ele jura capturá-lo de vez na próxima vez, até pretendendo reunir cada pedaço de informação que puder encontrar sobre ele. No dia seguinte, somos levados de volta à sala de aula. Aqui, Kuribayashi se aproxima e observa o instrutor anotando no quadro. Logo após a aula, Hashiba encontra o aluno demonstrando grande interesse nele depois de saber sobre sua habilidade de fechar o portão vermelho sozinho. É claro que Kurabashi ridiculariza o diretor por não acreditar em sua realização até hoje. Desempenhando o papel de administrador, Hashiba lhe assegura que confia nas palavras do menino e que conseguiu confirmar isso durante suas batalhas simuladas. Ominosamente, ele deseja boa sorte ao aluno para seu desempenho futuro. Os dois se separam, mas esse professor tem aquele sorriso manipulador de Yagami, como se tivesse conseguido o que precisava ali. Na sequência seguinte, Hashiba anota discretamente a tentativa de Kurabani de abrir outro portão. Ele está sedento por vingança pelo que aconteceu durante a luta deles da última vez e pretende fazer o garoto sofrer. Foi apenas porque ele abaixou a guarda no outro dia, mas agora não vai cometer o mesmo erro novamente, especialmente com um novo dispositivo que ele tem. Para o choque total desse homem, Kurabain atravessa o portão como se nada tivesse acontecido. Ele o limpou no mesmo momento em que Hashiba estava contemplando seus pensamentos, e de alguma forma o cara acha que ainda vai ganhar. Usando o dispositivo, ele sinaliza seus homens para avançar. O resto dos assassinos aparece das sombras para atacar um garoto, agindo como se ele fosse a versão de 20 dedos de Sukuna ou algo assim. Todos eles combinam seus feitiços para fazer um término explosivo, resultando em grande destruição. Observando a cena do lugar perfeito, Hashiba ri, chamando a missão de decepcionante e se virando, convencido de que matou o garoto. No momento em que está sinalizando para eles verificarem o corpo morto, seus próprios subordinados gritam para ele através da transmissão, revelando que estão lá fora se acovardando de medo, aterrorizando Hashiba quanto ao que poderia ter acontecido. Ele se recusa a acreditar que o menino sobreviveu à grande explosão assim. Mesmo um assassino de sangue frio está perdendo a compostura e tenta se recompor, se tranquilizando de que o garoto não sabe onde ele está se escondendo. Pelo menos, e então nosso menino aparece como se o aluguel estivesse vencido, confundindo o assassino mais uma vez. A parte boa sobre Kurabani é que ele tem um pequeno parceiro que pode facilmente procurá-lo. Esse mesmo parceiro é o orbe roxo que paira ao redor para escanear a área. É Luna. Não importa, porém, Kurabani tem esse cara encurralado e libera uma onda de vento em forma de onda. Isso faz com que a máscara de Hashiba caia, expondo sua identidade ao ar livre. O assassino nem sabe quando o menino conseguiu descobrir isso. Lembra-se de quando Kurabani estava observando atentamente a forma como ele escrevia no quadro? É porque ele percebeu que Hashiba estava usando um braço diferente para escrever logo após a luta, graças à ferida que lhe foi infligida. Então ele investigou mais usando Izumiya e descobriu que o instrutor era um Ace-Seeker. Isso conferia com os feitiços de chama que o assassino usou no dia anterior, confirmando sua identidade, pois todos os pontos se conectavam a uma pessoa, Hashiba Kisuki zombando dele.
Kurabayashi questiona se esse homem recuperou sua determinação perdida. Ele pretende fazer esse cara falar por todas as razões que o levaram a tentar assassinar um estudante. Ao ouvir isso, o assassino maníaco explode em risadas, elogiando o jovem por ter o encurralado daquela forma a ponto de conseguir juntar sua identidade. Ao mesmo tempo, ele lembra ao menino que ele é apenas um estudante, alguém que não deveria agir tão arrogante. Dito isso, Hashiba executa um ataque de supernova literal como se estivesse carregando uma energia de frieza de Dragon Ball Z. O próprio ambiente está derretendo apenas por causa do calor residual. Hashiba ri, sinalizando o fim de tudo para o menino. Esta é sua técnica definitiva, a que ele usou para desintegrar milhares de poderosos monstros, um trunfo que ele não usa com frequência. Declarando o fim de seu alvo, o assassino envia o sol em sua direção. Enquanto Kurabane parece estar desviando em distância, o protagonista está na verdade bem familiarizado com esse feitiço, e de repente a confiança de Hashiba racha. Ele não podia acreditar em seus olhos. O estudante havia lançado uma versão de sua própria magia de atributo de fogo, uma técnica chamada chama carmesim. É só impressão minha ou isso é apenas jogo versus Sukuna do arco de Shibuya? Os dois feitiços de chama colidem entre si em um velho duelo de feixes, detonando em uma explosão alta, cancelando um ao outro. O trunfo de Hashiba é negado, e é um milagre em seus olhos porque ele havia acabado de usar a magia de mais alto nível disponível no reino de atributo de fogo. Sua suposição, no entanto, está errada, como Kurabane afirma. Em seus olhos, aquela bolinha de fogo insignificante é apenas magia de nível intermediário. Seu tom arrogante irrita o assassino. Ele está absolutamente em fúria, gritando com o menino, mas Kurabane não se importa e confronta Hashiba por mencionar que havia matado 1000 monstros, ostentando ao máximo. Kurabane humilha esse cara revelando que ele já matou mais de 100.000 monstros. Então, isso é como números de novato para suas grandes ligas. Agarrando-o pelo pescoço, Kurabane envolve o corpo de Hashiba com a essência da magia das trevas. O assassino pode sentir sua atração magnética ao seu redor como se estivesse drenando sua energia. De repente, ele perde o controle do seu corpo, imobilizando-o completamente ao chão. Luna assiste, sentindo-se emocionada por seu mestre ter finalmente alcançado seu objetivo, mas nosso menino ainda não terminou. Ele tem algumas coisas para resolver. Agarrando Hashiba pelo queixo, Kurabane exige saber sobre a identidade do homem que enviou o assassino. Ele já sabe que foi Shido, e a falta de resposta do instrutor é uma boa resposta. O assassino entra em pânico, revelando freneticamente que ele estava apenas seguindo instruções e fazendo seu trabalho para eliminar pessoas que se aproximavam dos portões. Isso confirma para Kurabane que o alvo de Shido não é apenas ele, mas qualquer um que atrapalhe o manejo dos portões, o que confirma 100% que o diretor está do lado do Rei Demônio o tempo todo. A questão mais complicada é porque ele também incentivaria estudantes a serem magos jovens talentosos se realmente estivesse ao lado do Rei Demônio, então essa teoria não é totalmente precisa também. Mas uma coisa é certa, o diretor está desempenhando algum tipo de papel crítico aqui. Kurabayashi volta sua atenção para sua vítima, que está se encolhendo de medo enquanto nosso menino reflete que nem mesmo confrontar Shido com esse assassino provará ser útil nesta situação. Em vez disso, um tempo depois, ele apenas amarra esse cara e o coloca de lado. Pelo menos com essa jogada, o diretor será muito mais cauteloso em suas investidas sem tomar decisões apressadas na próxima vez. Isso é exatamente o que Kurabane está procurando enquanto parte, declarando que ele revelará o verdadeiro cérebro por trás do campo de batalha. Na próxima cena, Shido chega à propriedade de alguém. Ele bate na porta e encontra o caminho para cima, recordando como toda vez que vem aqui, sempre é um ambiente estranho e desconfortável. O diretor bate em outra porta e recebe permissão para entrar. A primeira coisa que ele faz é se curvar ao seu mestre, o verdadeiro gênio do crime. Alguém que não olha nem para este cara. O homem simplesmente exige ouvir seu relatório, ao qual Shido acaba explicando tudo de maneira positiva. Mas quando é confrontado sobre quaisquer obstáculos ou mudanças em seu plano, Shido revela sua curiosidade pessoal. Ele sabe que um certo estudante emergiu em sua academia com resultados excepcionais que nunca foram vistos
vistos antes. Esse mesmo garoto é capaz de usar os 4 elementos distintos da magia. Apesar de tudo isso, Shido expressa absoluta confiança, compartilhando como já enviou um assassino para lidar com o garoto e eliminá-lo. Seu mestre se levanta, intrigado para ouvir mais sobre essa história. Isso se destaca para ele como se não considerasse esse desenvolvimento. Depois de saber sobre a ascensão repentina do estudante a um poder esmagador, ele acredita que o garoto tem todo o direito de se apresentar como um obstáculo em seus planos. No entanto, o diretor ainda está confiante em relação ao assassino que enviou atrás do garoto, assegurando o sucesso dessa missão. No entanto, esse cara não está tão confiante, porque se esse fosse o caso, o assassino já teria relatado o status de sucesso da missão até agora. Isso deixa Shido atônito, que rapidamente pega seu telefone, recusando-se a considerar a ideia de fracasso. O chamado assassino que enviou após o garoto está, atualmente, amarrado e indefeso. Seu telefone toca em seu bolso, mas ele não consegue nem atender a chamada. Esta é apenas mais uma razão convincente para Shido acreditar que o garoto deve ter superado até mesmo o assassino. Seu chefe considera isso uma falha na missão imediatamente, enquanto Shido colhe frustração. Ele tinha uma boa impressão de Kurobane Ren, mas não tão alta. Ele está ficando sem opções aqui até que seu mestre recomende um método perfeitamente plausível. Se estão lidando com um mago excepcionalmente talentoso, então tudo o que precisam fazer é forçar os amigos dele a se tornarem iscas para ele. Esse tipo de plano deixa o escroto do diretor realmente empolgado, porque ele pode perceber vagamente a que seu mestre está se referindo. Shido pega um anel que seu mestre lhe joga, e embora ache que é muito cedo para esse método, também é verdade que precisam de dados para a próxima fase da experimentação. O diretor sorri com um sorriso cheio de dentes, garantindo que desta vez a missão terá sucesso, pois essa é a própria razão pela qual eles reuniram um grande número de magos em primeiro lugar. O líder está intrigado com o desenvolvimento repentino e aguarda por mais reviravoltas interessantes. Ele está tão de bom humor que se pergunta se é hora de abrir um verdadeiro portão negro para este mundo, e tenha em mente que a dificuldade mais alta conhecida para um portão agora é vermelha. No dia seguinte, após essa discussão, nosso garoto é chamado ao escritório com um outro anúncio estranho. Ele fica atônito ao ouvir Shido destacar seu próprio erro em avaliar as habilidades de Kurabayashi e até se desculpa por todo o comportamento grosseiro que impôs até então. Shido entende que sua mudança de atitude pode parecer um pouco estranha, mas é estritamente porque agora está ciente do verdadeiro potencial do garoto, razão pela qual deseja tratar nosso garoto com o devido respeito. Aproximando-se, o diretor compartilha informações sobre o recente aumento e a ascensão das ocorrências de portões. Por essa razão, ele quer que nosso garoto coopere com o presidente estudantil, Izumiya, para ajudar a selar o maior número possível de portões. Interpretando suas palavras, Kurabayashi entende que seu papel é monitorar as áreas onde a frequência de portões é alta. O diretor está radiante que o garoto entenda rapidamente e lhe oferece um aperto de mão, agindo como se realmente acreditasse nele agora. Kurabayashi concorda com o ato, mas ele não é o típico protagonista denso de manhwa. Ele sabe que esse porco mentiroso está tramando algo por baixo. Por isso nosso garoto tem um plano próprio. Naquele aperto de mão, Kurabayashi manipulou sua magia negra para algo a mais. Após a reunião, ele conta sua estratégia a Izumiya. Mais cedo, ele armou uma armadilha e depois solta a bomba da tentativa de assassinato de Hashiba contra ele com base nas ordens do diretor. Não está claro se o diretor já juntou essa parte, mas Kurabayashi pode facilmente ver os verdadeiros objetivos de Shido. Isso faz com que o presidente estudantil se pergunte por que ele não rejeitou a oferta do cara, porque não faz sentido. Infelizmente, Kurabayashi admite que eles precisam cuidar dos portões e que ele tem um plano próprio para contrabalançar as coisas. O problema é que ele só pensou em coisas para si mesmo, então também planeja selar os portões sozinho. De repente, Izumiya levanta a voz, expressando sua escolha de participar também. Ela não quer ignorar a realidade só porque é perigosa e quer ajudar seu amigo sempre que necessário. Até Luna pode ver que essa garota é obstinadamente determinada, então não há ponto em lutar contra ela. No fim das contas, nosso garoto aceita e estabelece as horas da noite para a sua missão.
Na cena seguinte, eles estão se preparando para a invasão. Caminharam pela área. Estranhamente, não sentem nenhum despertar de portão ali. Enquanto tem tempo livre, Kurabani pergunta diretamente a ela se ela tem medo dos monstros que espreitam nas profundezas dos portões. Falando toda a verdade, até a presidente do estudante admite que uma parte dela está aterrorizada, mas apesar de seus medos, ela tem o dever de proteger os inocentes das pessoas que os ameaçam. Essa é a própria razão pela qual ela se inscreveu para se tornar uma maga, em primeiro lugar. Seu forte senso de justiça é, na verdade, um claro reflexo da imagem do grande mago do passado. Essas foram as exatas palavras que esse homem falou antes de sua jornada para matar o rei demônio. Deixando de lado a persona de garota descolada, Izumiya fica vermelha e diz calorosamente a Leon que ela sempre terá força para lutar enquanto estiver ao seu lado. Seu jogo romântico é, infelizmente, interrompido pela aparição de uma violenta reação do portão. Esse tipo de energia escura, crepitante, atordoa até mesmo nosso garoto. Ambos os magos estão tão surpresos que não conseguem nem reagir enquanto o portão usa vinhas escuras para prender Izumiya, forçando-a a entrar dentro do portão. Nosso garoto não consegue salvar a donzela em perigo a tempo, enquanto o portão negro a engole. Sua aparição repentina foi inantecipada por Kurabani, que está aterrorizado pela pressão severa que emana do portão. Não há tempo para ele ter medo, pois seu amigo está em grande perigo. O que está operando toda a situação é o diretor, que está assistindo a cena se desenrolar em 8 monitores diferentes. Com isso, ele criou a isca perfeita para Kurabani. O mestre planejador esperava que seu plano avançasse rapidamente para o que ele esperava. A melhor coisa sobre o portão negro é que a criatura dentro é uma besta de destruição condenadora, que gosta de caçar magos com enormes quantidades de mana. Isso o faz se perguntar como o jovem garoto reagirá a um portão tão aterrorizante. Kurabani está prestes a entrar, mas Luna aparece, implorando para que ele reconsidere suas ações. Este não é um portão normal. É muito mais perigoso do que um portão vermelho, e não há como saber o que está à espreita dentro. Kurabani já pode perceber que a aparição do portão aqui, em qualquer lugar, não é uma coincidência, mas uma situação pré-planejada. É um evento manipulado pelo diretor, atraindo-os aqui para que ele pudesse prender ambos dentro do portão e eliminá-los juntos. Os riscos estão definitivamente presentes. Até mesmo Kurabani admite que é um portão perigoso, mas ele não pode simplesmente ignorá-lo. Luna grita diante dos monstros que saem do portão. Estes são dragões vermelhos gigantes que vão aterrorizar o mundo exterior, mesmo que ele entre. Felizmente, um raio amarelo vem em seu resgate, derrubando os 3 dragões com cada tiro de setas elétricas. Os monstros desmoronam no chão, surpreendendo nosso garoto enquanto Naruse faz sua aparição. Ele pede atualizações imediatas de Kurabani, que acaba explicando tudo. Naruse fica mais chocado ao ouvir sobre a presidente do estudante presa dentro do portão negro. Infelizmente, mais monstros estão jorrando do portão como um incêndio florestal, e eles precisam rapidamente eliminá-los. Kurabani quer ajudar, mas Naruse insiste que ele pode lidar com tudo isso sozinho, permitindo que Kurabani cuide das coisas dentro do portão. É uma estratégia dura, mas é a melhor que eles têm. Então Kurabani corre para dentro e visa entrar no portão. Isso deixa o vice-presidente irritado por não ser digno de resgate Izumiya, mas a realidade é que até ele entende que Kurabani é a única pessoa que pode salvá-la. Ele deposita suas esperanças nele e encara os monstros, declarando-se como o oponente deles enquanto dispara flechas elétricas contra os dragões. Finalmente, vamos entrar no portão negro para explorar o ambiente. A maneira mais fácil de descrevê-lo é como uma paisagem arruinada, completamente desprovida de vida normal. Aqui, Kurabani atribui a seu familiar uma missão muito importante. Lembra do dragão de lava que enfrentaram no Portão Vermelho? Sim, aquele monstro-chefe é literalmente um monstro de grupo neste portão. Ainda assim, Kurabani não está preocupado enquanto abre as portas da magia sombria, manifestando a épica foice da calamidade. O dragão de lava tenta atacá-lo, mas Kurabani é muito mais rápido e corta o braço da besta limpo fora do corpo. Em seguida, ele continua a cortar seus membros e cabeça. Lidar com todos esses dragões vai levar muito tempo, e nosso garoto não quer isso. Em vez disso, ele enfatiza que todos eles virão a temê-lo e farão caminho para ele à força. Observando os eventos se desenrolarem fora do portão, o diretor está apenas feliz que Kurabani, estupidamente, foi para dentro em vez de fugir. Ele chama o garoto de idiota por correr em direção à própria morte. Falando do chamado garoto idiota, Kurabani já limpou o primeiro caminho e agora se aproxima de uma fenda estreita, a parte mais profunda desta masmorra. A propósito, enfrentando uma horda de dragões de lava.
Ele o cansou bastante, mas Kurobane está calmo. Ele já enfrentou um nível semelhante de dificuldade extrema suportando as profundezas do andar do inferno. Então isso é apenas uma ocorrência normal para ele. Novamente, seu incentivo ajuda a confiança de Luna nele, porque agora sua única missão é salvar Izumiya e despachar essa lugar. Falando dela, ela está atualmente aprisionada com um monte de tentáculos ao redor de seu corpo, fazendo-me questionar o gosto do autor ao escrever a história. O monstro-chefe é, na verdade, uma monstruosidade Eldritch de um olho só e está mantendo Izumiya refém, apesar de sua luta incessante para se libertar. Estranhamente, ela sente sua energia sendo drenada de seu corpo, o que apenas pinta o retrato do tipo de horror que esse monstro liberaria se escapasse para o mundo exterior. Milhares morreriam, enquanto Izumiya fica se perguntando se seu querido amigo conseguiu sair com segurança. Ao mesmo tempo, ela sabe que não é hora de recuar com o rabo entre as pernas. Sabendo que ele não desistirá, ela reúne um pouco de confiança para lançar um feitiço de fogo. O ato heróico de Izumiya falha espetacularmente porque ela não consegue lançar magia nenhuma, esclarecendo-a de que esse monstro está drenando seu mana de seu corpo. O monstro abre sua boca gigante em um vácuo recheado de espirais intermináveis de dentes que estão prestes a se tornar a ruína de Izumiya. A presidente estudantil se prepara para seu fim até ouvir nosso garoto se aproximando rapidamente com sua foice, cortando os tentáculos espinhosos da criatura. O monstro grita de agonia enquanto Kurobane se desculpa por ter chegado atrasado. Seu desespero já se foi, substituído pela esperança de que seu amado protetor chegou. Somando-se ao mestre estrategista, ele relata com orgulho a situação do portão e declara o fim de Kurobane. Seu mestre quer que esses dois poderosos magos se tornem comida para sua abominação. Kurobane enfrenta seu monstro de portão mais poderoso até agora, enquanto sua suposta namorada está aprisionada entre tentáculos, agindo de maneira muito tranquila para a situação em que se encontra. Luna o avisa para ter cuidado com os tentáculos que drenam mana. É um tipo incomum de monstro, diferente de tudo que ele lutou neste mundo ou no anterior. Ainda assim, mesmo que ele esteja enfrentando coisas de aparência estranha, essas mãos são classificadas como I para todos e não discriminam. A criatura ataca com um tentáculo, forçando nosso garoto a desviar, mas enquanto ele está no ar, percebe a enorme cratera deixada por um único ataque. Isso significa que ser atingido mesmo uma vez garante a morte de Kurobane. Então, sua melhor aposta é atacar rapidamente o corpo principal. Ativando magia do atributo das trevas, ele desafia o monstro gigante com dezenas de grandes espinhos próprios. As garras mortais estão de volta, e embora Luna ache que isso é o suficiente para matar o chefe, Kurobane vê isso como um esforço fútil. O corpo principal da criatura ainda está ileso, pulsando com uma ferocidade feroz. O monstro grita e enterra seus tentáculos profundamente no chão. Isso é uma ocorrência estranha. Nem mesmo Kurobane consegue prever o ataque que se aproxima, não até Luna informar a ela sobre o tentáculo aparecendo por trás. Graças ao seu aviso, ele desvia, sendo mal tocado pelo impacto. Felizmente, não foi um golpe real, ou ele estaria cozido agora. Ainda assim, apesar de seus truques de magia das trevas, Kurobane está achando difícil lidar com esse tipo único de monstro e não consegue descobrir seus padrões de ataque. A criatura lança outro tentáculo para flanqueá-lo por trás, forçando Kurobane a usar sua foice e cortá-lo. Mais e mais tentáculos irrompem dos lados, atacando-o de todas as direções, mas ele está cortando-os como sushi. A mensageira da deusa está entristecida. Ela só viu esse homem lutar sem parar desde que ele pisou dentro do portão negro, o que significa que seu mana deve estar em seu limite máximo. Pelo jeito que Izumiya está recebendo o tratamento, ele não pode sobreviver muito mais tempo. O problema de Kurobane confrontar diretamente o corpo principal da criatura é que ele também está em risco de ser cercado pelos tentáculos, o que significaria sua ruína. Decidindo ir com tudo, esse homem joga sua foice longe, encarando o monstro com determinação feroz. Ele avança com velocidade insana para se aproximar do corpo principal da criatura. Izumiya o observa impotente e preocupada. Como previsto, o monstro o ataca com numerosos golpes de tentáculos. Contrarrestando-os, ele usa o feitiço Comedor de Mortos com ambas as mãos para lançar rachaduras dimensionais que absorvem todos os tentáculos que chegam. Então, ele corre em direção ao corpo principal, usando os mesmos tentáculos, forçando o monstro a cobrir seu corpo principal para se defender. Kurobane não vai deixar sua única chance ser arruinada assim, então ele ativa a magia das trevas novamente, convocando uma dúzia de portais e disparando rajadas de energia
magia, o feitiço conhecido como Borda Cega. Isso corta todas as defesas, deixando o corpo principal completamente vulnerável a ataques. Kuribai salta para confrontar seu enorme olho, declarando o fim de tudo. Como seu ataque final, ele reúne cada gota de mana para o feitiço supremo, Força Perdida, socando o olho do monstro com um golpe devastador. Isso causa dano suficiente para que o chefe grite de dor. Seus tentáculos se convertem em não existência, até libertando Izumiya de seu aperto. A luta termina quando a presidenta estudante cai do céu. Seu cavaleiro de armadura reluzente a resgata em segurança. Kuribayashi verifica seu estado, e embora ela mal consiga falar, sorri calorosamente para ele, como se estivesse prestes a se tornar a esposa deste homem. E agora a melhor parte. O diretor de repente se dá conta de que seu plano mestre definitivo, o próprio Portão Negro, está agora desaparecendo por si só. Essa é uma mudança inesperada. Não há como Kuribayashi ter realizado algo dessa magnitude. Não tem a menor chance de ter realmente derrotado o mestre do Portão Negro. Ele verifica o anel, sabendo que ainda deve tê-lo. Ele o pega rapidamente e coloca, tendo reunido todas as pedras da infinidade necessárias para eliminar exatamente metade do universo. Espera, droga, história errada. Mas antes que esse aspirante a Thanos possa fazer qualquer coisa, nosso garoto bate na porta, invadindo como a personificação da escuridão. Kuraban chama o diretor por ter cometido um erro que acabaria com sua carreira ao envolver Izumiya em sua confusão. Ele se coloca diante do diretor atordoado que questiona como ele chegou até ali. Enquanto Kurabani se posiciona como o erradicador de escórias como ele, Shido pergunta o que Kurobani está fazendo ali, e nosso garoto confessa que, na verdade, usou um certo feitiço para colocar uma marca em seu corpo, o que então lhe permite se teleportar diretamente para a base secreta. Isso irrita o diretor porque ele de repente se lembra que a figura sombria anterior no corpo de Kurobane pode ser a marca da qual ele está falando. No fundo, Shido se sente desconfortável porque nunca ouviu falar de esse tipo de mágica antes. Ele desconsidera e assume que Kurabani é apenas um adolescente mimado agindo de forma ousada. Mas esse pensamento se desintegra quase instantaneamente. No momento seguinte, Kurabani assume o controle da conversa e se torna o dominante, perguntando diretamente ao diretor se ele é quem invocou o portão. Ele também lhe diz que mentir é inútil, porque ele já pode ver todo o equipamento escondido atrás dele, e que a única escolha inteligente que resta é dizer a verdade. Kuribayashi então o acusa de criar um centro de treinamento para jovens magos, e pergunta por que ele faria isso se suas motivações sempre foram sombrias e distorcidas. O diretor pausa por um momento, e então, com um olhar sinistro no rosto, finalmente confessa que seu objetivo era criar comida. Uraban fica confuso a princípio, enquanto Shido explica que ele quer encher as barrigas dos monstros além do portão e que todas aquelas vítimas, todos aqueles pobres estudantes, são cultivados apenas para esse propósito. É por isso que ele admite sem hesitar que ele é quem abriu o portão. Ele aproveita o caos e ganha tanto poder quanto autoridade ao se ajoelhar diante dos monstros. Uraban escuta tudo, mas não pode esquecer que no plano cruel de seu mestre, o homem até tenta sacrificar a inocente Izumiya. Ele vê Shido como uma escória absoluta que rasteja pela terra. E o que mais o enfurece é que o homem não sente nenhum remorso. Ele está convencido e orgulhoso do que fez. Shido então convoca seu elemento de fogo e diz que não se importa com que tipo de insulto Kurabani atire nele, porque, no final, o adolescente vai morrer. Com essa confiança, o vilão lança bolas de fogo em direção a Kurabayashi, certo de que isso encerrará a luta. Mas Kurabayashi é muito mais poderoso do que o diretor imagina. Com um simples giro da mão, ele cria um escudo e elimina todas as bolas de fogo em um movimento limpo. Shido fica confuso porque a mágica nem chega perto de Kurabane, e em vez disso, desaparece completamente antes de chegar até ele. Então ele percebe que Kurabane está o provocando, dizendo abertamente para que ele venha atacá-lo corretamente desta vez e mostre sua verdadeira força. O diretor fica furioso e pensa que precisa mostrar a esse adolescente como é a verdadeira punição. Quando nota a aparência áspera e maltratada de Kurabane, se convence de que Kurabane já está derrotado e que agora tem a vantagem. Ele reúne seu elemento de fogo mais uma vez e se prepara para outro ataque, ameaçando que desta vez isso apagará Kurobane completamente. Mas nada disso acontece porque, justo quando as bolas de fogo estão prestes a atingir, Kurobane usa sua mágica de atributo sombrio, espelho da negação, e cria um campo de força ao seu redor. As bolas de fogo ricocheteiam na barreira e seguem diretamente em direção a Shido, não lhe deixando tempo para escapar enquanto seu próprio ataque o atinge. Ele grita de agonia e desaba
desaba no chão, tossindo uma fumaça espessa enquanto seu corpo treme. Ele não consegue acreditar que um aluno que ele uma vez viu como incompetente pode derrotá-lo tão facilmente. Mas quando ele olha para cima e vê a aura emanando de Kurabane, finalmente entende que não está enfrentando uma pessoa comum. O diretor se obrigou a ficar em pé e percebe que não lhe resta outra escolha senão convocar um portal ali mesmo se quiser alguma chance de vencer. Ele bate a palma na mesa para ativar a magia, mas antes que consiga terminar, algo perfura sua mão com força e ele grita de dor. Kuribayashi caminha em sua direção e diz calmamente que sabe a verdade, que ao usar todos aqueles anéis, o diretor pode materializar um portal. Shido tropeça para trás e implora desesperadamente por perdão, mas antes que as palavras deixem completamente sua boca suja, Kurabane lhe dá um soco forte e quebra sua mandíbula, fazendo-o cair no chão. Kurabane o levanta e lhe diz que vai se certificar de que ele revele a verdade. Ele exige saber para quem ele trabalha e onde eles estão. Agora, mas antes que possa perguntar mais alguma coisa, uma sombra negra de repente sai da boca do diretor. Ele fica em silêncio e desaba sem vida no chão. Kuribayashi percebe que perdeu a chance de extrair respostas, mas em outro lugar, dentro de uma vasta e solitária sala, um homem loiro reflete calmamente sobre como perdeu uma de suas peças. Ele sabe que Kuribayashi pode ter vencido essa pequena batalha, mas conforme o príncipe Shark se levanta e olha para a lua, ele entende que a guerra está à beira e longe de acabar. No dia seguinte, Kuribayashi encontra Azumiya no telhado enquanto observa a bandeira que odeia tão profundamente. Ele explica o que aconteceu com Shido e como, quando o homem acordar após o ataque, terá perdido todas as suas memórias. As autoridades ainda o prendem, mas a verdade permanece inalterada. Portais continuam a aparecer em outros lugares, o que significa que Shido nunca foi o único por trás da conspiração. Isso se alinha exatamente com a teoria que Kurabane já acredita, e não há dúvida em sua mente de que Shark está envolvido de alguma forma. Uma voz silenciosa ecoa em seus pensamentos, alertando-o a não baixar a guarda porque a guerra está se aproximando. Kuribayashi já sabe disso, e em silêncio, desafia Shark a trazer o seu pior, porque não importa o que aconteça, ele irá encontrá-lo e destruí-lo. Um pouco depois, Kuribayashi tenta dormir quando memórias de sua vida passada voltam à tona. Ele se lembra de ter derrotado o Rei Leão e depois retornar ao seu orfanato como um herói vitorioso, prometendo aos meninos e meninas que iria ensiná-los magia. Ele se recorda de como ficou satisfeito em trabalhar ao lado do príncipe Shark e como tudo terminou em uma traição brutal e mortal que levou à morte de todos que ele amava. O pesadelo se torna insuportável e ele acorda de sobressalto em pânico. Enquanto recupera o fôlego, nota a luz do sol entrando pela janela e percebe que já é de manhã. Ele sabe que Shido agora está dispensado após tudo o que aconteceu, mas também sabe que o homem nunca atuou sozinho. Um profundo sentimento de inquietação se instala em seu peito ao olhar para a bandeira em cima da escola, porque sente que Shark ainda está lá fora, em algum lugar próximo. Kuribayashi acredita que Shark está esperando por ele para agir, e ele promete para si mesmo que quando esse momento chegar, ele se vingará, não importa o custo. Mais tarde, naquele dia, todos notam quando um homem vestindo um terno vermelho brilhante com cabelo loiro chamativo caminha pelo corredor. Ele é apresentado como o novo diretor, e Kuribayashi lembra de ter ouvido que eles teriam um novo em breve, embora nunca tenha esperado que isso acontecesse tão rápido. Izumiya conta a Kuribayashi que o novo diretor solicitou uma reunião privada com ele, e Kuribayashi concorda imediatamente, pois realmente quer saber que tipo de pessoa é esse homem. Ele pergunta a Izumiya se ela e o novo diretor já são próximos. Izumiya explica que sua família é bastante rica e tem uma alta posição social e que eles se conhecem bem. Ela diz que ele é basicamente seu tio, alguém que a cuidou desde que ela era criança. Ele é Janice Coleman, um instrutor de uma organização que reúne apenas os melhores magos de todo o mundo. Kurabane entende o que isso implica e percebe que o homem deve ser extremamente habilidoso. Izumiya acrescenta que Janice tem um recorde impressionante de ter fechado tantos portais que já perderam a conta. Luna cutuca Kurabane mentalmente e sugere que eles devem definitivamente conhecê-lo e julgar sua verdadeira personalidade pessoalmente. Kurabane concorda, pensando que é uma boa chance de se conectar com um mago poderoso, e decide não julgar Janice com base em rumores. Ele quer tomar sua decisão apenas depois de conhecê-lo pessoalmente. Kurabane e Azumiya
seguem juntos para o escritório do diretor, onde Janice os cumprimenta ambos com calor genuíno. Ele já sabe exatamente quem é Kurabane, e ver o sorriso radiante de Janice faz Kurabane sentir como se a sala estivesse cheia de luz solar. Kurabayashi ainda se sente um pouco nervoso por causa do entusiasmo esmagador do homem, e até Luna parece surpreendida com isso. Kurabayashi pergunta discretamente a Izumiya se Janice é sempre tão energético, e ela suspira, admitindo que sim, embora acrescente que seu otimismo tende a contaminar as pessoas. Dennis explica que ele vem da Saber, uma organização e instituição que une magos de todo o mundo. Ele diz que a Saber não se trata apenas de treinamento. Eles também são responsáveis por gerenciar os portões que aparecem em todo o globo. Em termos simples, eles protegem a humanidade dos desastres que transbordam desses portões. Após se formarem, os estudantes podem se juntar à Associação dos Magos, mas entrar na Saber exige se tornar elite entre os elites. Com isso, Kurabayashi entende que Janice não é apenas habilidoso, mas um mago de alto nível com uma posição elevada mesmo dentro da Saber. À medida que Janice continua falando, seu tom se torna um pouco vanglorioso, o que faz Kurabayashi e Izumiya se sentirem levemente envergonhados. Sentindo o momento, Izumiya gentilmente recoloca a conversa nos trilhos e pergunta a Janice o que ele queria discutir com tanta urgência com Kurabayashi. Janice fica mais sério e explica que Kurabayashi já sabe que o mundo está sob constante ameaça do reabastecimento de portões. Ele admite que a Saber está sobrecarregada e carece de pessoal suficiente, razão pela qual não conseguiram estacionar alguém permanentemente nesta região até agora. Essa estratégia funcionou porque não ocorreram grandes incidentes aqui, e sempre que portões apareciam, eles geralmente se fechavam sozinhos. No entanto, a situação mudou nos últimos dias com o surgimento do Portão Negro. Dennis diz que até a Saber não pode mais ignorá-lo, e é por isso que ele foi enviado aqui. Segundo as autoridades superiores da Saber, o nível de perigo do Portão Negro supera até mesmo as ameaças da categoria vermelha. Se os monstros presos dentro conseguissem escapar, centenas ou até milhares de vidas inocentes poderiam ser perdidas em um instante. Janice explica que é exatamente por isso que eles precisam ficar alertas e observar de perto o surgimento de quaisquer novos portões. No entanto, a Saber não tem pessoas suficientes para cobrir tudo, e é aí que Kurabayashi entra para lidar com o crescente caos. Genos pede ajuda tanto a Kurabayashi quanto a Izumiya. Ele acredita que eles têm as habilidades necessárias para enfrentar o Portão Negro. Tanto Kurabayashi quanto Izumiya estão claramente chocados ao ouvir alguém da patente de Genos falar sobre eles com tanta confiança. Janice então revela que recebeu relatórios mostrando que eles também estiveram envolvidos no fechamento de um portão antes, e uma investigação mais aprofundada prova que até mesmo os principais membros da Saber tiveram dificuldade em lidar com o Portão Negro por causa de sua experiência. Ele quer que eles fiquem em alerta e usem suas habilidades excepcionais. Ele enfatiza particularmente o poder esmagador de Kurabayashi e diz que é vital para defender o mundo dessa ameaça. Kurabayashi imediatamente estende a mão e concorda, dizendo que nunca recusaria uma chance de proteger o mundo. Izumiya tenta intervir e esclarecer que quem realmente conquistou o Portão Negro foi outra pessoa, mas antes que ela possa terminar, um aviso urgente soa. Um relatório chega anunciando que um portão de categoria vermelha apareceu perto da escola. Izumiya se vira para Janice e pergunta qual é o seu plano. Janice responde calmamente e diz que esta é a oportunidade perfeita para testar as habilidades de ambos. Izumiya mais uma vez o adverte para não levar a situação levianamente, claramente preocupada com o perigo. Antes que ela possa dizer mais, Kurabayashi interrompe e diz com confiança que eles estão prontos para o desafio. Com isso, eles aceitam a missão e se preparam para partir, dizendo a Janice que o encontrarão com sua equipe do lado de fora do portão. Em pouco tempo, Kurabayashi e Izumiya chegam ao local do portão, sua presença pesada e inquietante no ar. Justo quando se preparam para avançar, alguém de repente chama e diz que também se juntará a eles. Naru avança e ajusta seus óculos, sorrindo ao comentar que mais pessoas tornam a luta mais fácil e divertida. Kurabayashi considera isso por um momento e concorda que ter ajuda extra é uma decisão inteligente. Com a equipe agora completa, eles se encaminham para o portão juntos. Cada um deles carrega sua própria determinação e confiança, determinados a conquistar o que está à frente. Eles estão prontos para provar sua força e mostrar a todos exatamente que tipo de magos poderosos eles realmente são.
Luna se sente silenciosamente feliz que Kurabayashi finalmente está limpando um portão com mais de uma pessoa ao seu lado. Ao mesmo tempo, Kurabayashi se lembra do que o diretor disse a ele mais cedo, que ele queria ver sua força enquanto conquistavam este portão juntos. Isso o lembra de seu antigo mundo, onde aprendeu que a confiança em um grupo é o que realmente faz as pessoas quererem lutar ao seu lado. Essa mesma confiança é algo que ele agora vê claramente tanto em Izumiya quanto em Naru, e por causa disso, ele entende mais uma vez por que o trabalho em equipe é tão importante. Com a determinação alinhada, os três avançam diretamente em direção ao portão. Eles correm em direção ao centro e logo avistam vários tipos diferentes de monstros já os procurando. Kurabayashi diz a todos para darem o melhor de si e manterem o foco. Izumiya imediatamente dá um passo à frente e declara que fará o primeiro movimento, derrubando o monstro do tipo lobo. Ela convoca sua lança de cristal de gelo e dispara lanças de gelo afiadas diretamente contra ele, perfurando seu corpo. No entanto, um lobo supera seu ataque e se lança em direção a ela. No último segundo, Kurabayashi reage e usa sua magia de atributo das trevas para cortar a criatura ao meio. Enquanto lida com essa ameaça, Kurabayashi não percebe o golem de pedra se aproximando lentamente por trás dele. No momento em que ele se dá conta disso, grita para Naruzi usar sua magia. Assim que esperado, Naruzi libera um tiro de relâmpago direcionado diretamente para os olhos do golem, danificando-o o suficiente para interromper seu ataque e proteger Kurabayashi. Luna então puxa urgentemente a atenção de Kurabayashi para um bando de morcegos que se apressa em sua direção vindo de cima. Kurabayashi, calmamente, diz a ela para não se preocupar. Mais uma vez, ele libera sua magia de atributo das trevas, explosão furiosa, e cria uma poderosa onda de eco que faz os morcegos voarem de volta antes de colidirem com o chão sem vida. Luna se sente aliviada e satisfeita enquanto Kurabayashi finalmente exala e baixa sua guarda. Após a batalha se acalmar e a área ficar quieta, Izumiya pede desculpas, dizendo que se tornou uma responsabilidade e que os outros tiveram que tomar cuidado com ela. Naruzi também pede desculpas, admitindo que sua reação foi mais lenta do que deveria ser. Kurabayashi imediatamente os tranquiliza, dizendo que eles se saíram bem, especialmente por ser a primeira vez que enfrentavam tantos monstros ao mesmo tempo. Izumiya e Naruzi se sentem um pouco melhor, mas a curiosidade rapidamente substitui seu alívio. Naruzi pergunta que tipo de magia Kurabayashi estava usando, porque era incrivelmente poderosa e diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Ele até pergunta se Izumiya já sabia sobre isso, mas ela admite que não, embora tenha visto Kurabayashi usá-la várias vezes. Kurabayashi percebe que, se quiser conquistar a confiança total deles, precisa ser honesto. Ele lhes conta a verdade e explica que usa magia de atributo das trevas. Ele evita entrar em detalhes profundos, uma vez que ainda estão dentro do portão e o perigo não passou totalmente. Ele simplesmente explica que é um tipo de magia com propriedades e efeitos que nenhum dos 4 atributos conhecidos possui. Naruzi pergunta se Kurabayashi a usou durante a batalha simulada ou se estava escondendo. Kurabayashi responde que não pode usá-la livremente na frente de muitas pessoas porque não quer que seu segredo se espalhe. Ele então os lembra que o foco principal agora é derrotar o chefe deste portão, e com isso, eles avançam e continuam sua jornada. Enquanto caminham, Izumiya reflete em silêncio sobre o que testemunhou do poder, controle e precisão de Kurabayashi. Ela pode perceber que ele treinou incansavelmente para alcançar esse nível. Ela se pergunta se há uma razão mais profunda para ele se esforçar tanto. O pensamento permanece em sua mente, e mesmo que se sinta tímida ao admitir, sua curiosidade sobre ele continua a crescer. Não muito depois, os três finalmente chegam e ficam cara a cara com o monstro-chefe que os espera à frente. A criatura que os aguarda é um dragão de cristal. No antigo mundo de Kurabayashi, ele tinha uma casca dura, tornando a luta contra ele um verdadeiro desafio. Kurabayashi avança confiante, dizendo a Izumiya e Naruzi que cuidará da frente e que eles precisam proteger suas costas. Ele os instrui a mirar nas pernas dele de trás. Ambos os seus companheiros imediatamente entendem seu plano e observam enquanto Kurabayashi avança em direção ao dragão de gelo, sem hesitação. Trabalhando juntos em perfeita harmonia, Izumiya e Naruzi usam sua magia para congelar os pés do dragão no chão, segurando-o no lugar. Kurabayashi salta no ar, usando sua magia de atributo das trevas, e atinge o dragão com precisão, desferindo um poderoso golpe que corta o dragão ao meio. Naruzi e Izumiya assistem em descrença enquanto o dragão se despedaça como cristal endurecido, um espetáculo de poder que nunca haviam testemunhado antes.
A exibição da magia de atributo das trevas de Kurabayashi os deixa completamente impressionados. Em breve, o trio emerge do portão, onde o diretor já os espera, surpreso ao vê-los retornar tão rapidamente. A equipe superou todas as suas expectativas, e sua felicidade é clara. Kurabayashi percebe que o diretor também lidou com monstros que estavam rondando do lado de fora, e o diretor ri, dizendo que foi bastante fácil lidar com isso. Ele então olha para Naruse, observando que ele se juntou à equipe, e Kurabayashi confirma que derrotaram o chefe e fecharam o portão com sucesso. O diretor admite que eles eram tão poderosos que ele quase se esqueceu de que eram alunos por um momento. Kurabani então avança com uma proposta, explicando que, à medida que lidar com portões se torna cada vez mais importante no futuro, os três decidiram formar um clã. Como ainda são alunos, ele pede a permissão do diretor para estabelecer oficialmente o clã e obter os direitos de fechar portões. O diretor nunca recebeu um pedido como esse antes e observa Kurabayashi com curiosidade enquanto ele explica que a Saber está atualmente com falta de pessoal. Ele diz acreditar que, com o poder combinado deles, os três podem trabalhar juntos de forma eficaz. Janice considera a ideia por um momento. Ele sabe que não há precedente para alunos formarem um clã para fechar portões, mas ao ver os três, sente que eles podem ter força suficiente para conseguir isso. Após alguns momentos de reflexão, ele finalmente concorda em permitir que formem seu clã. Ele também assegura que não precisam se preocupar em assistir às aulas regulares, pois com sua autoridade, ele converterá todas as conquistas do clã em notas. Kurabayashi sente uma onda de felicidade com o resultado, olhando para Izumiya e Naruse para ver que eles compartilham a mesma alegria. Para ele, parece que o plano finalmente está ganhando vida. Logo, eles se mudam para sua nova sala de reuniões, e Kurabani coloca um tablet sobre a mesa. A tela se ilumina com um mapa repleto de marcadores coloridos. Ele explica que mostra os locais dos portões abertos anteriormente e os horários em que os fechou. Quer saber se conseguem detectar algum padrão. Tanto Izumiya quanto Naruse ficam atônitos, focados principalmente no fato de que Kurabani lidou com uma quantidade tão grande de portões sozinho. Izumiya se lembra de ter ouvido histórias há alguns dias sobre portões aparecendo em lugares aleatórios, apenas para se fecharem rapidamente sem explicação. Agora, ela percebe que Kurabani estava por trás de tudo isso. Naruse engole em respeito e admite que o que Kurabani conseguiu é ao mesmo tempo impressionante e imprudente. Luna concorda em silêncio. Izumiya lembra Kurabani que agora que são parte do mesmo clã, eles devem trabalhar juntos, e ele deve evitar fazer mais movimentos solos arriscados. Kurabani reconhece seu erro e promete trabalhar em equipe a partir de agora. Luna sorri, satisfeita em ver Kurabani finalmente interagindo e socializando bem neste mundo. Naruse, então, levanta uma nova preocupação. Se tantos portões estão aparecendo, os monstros podem não ser a única ameaça. A essência mágica fluindo dos portões pode ser tão perigosa. A Kurabani pondera seriamente sobre isso. Luna o havia advertido quando ele chegou a este mundo que a essência mágica, embora útil para despertar os poderes de algumas pessoas, é tóxica para humanos comuns e pode se espalhar como uma peste mortal. Izumiya aponta que se grandes quantidades de essência mágica transbordarem, as perdas podem ser maciças. Kurabayashi concorda e decide que devem realizar patrulhas para prevenir tais desastres. O objetivo deles agora é parar os problemas na fonte. Naquela noite, eles se equipam e começam a patrulhar. Izumiya nota que soldados da Saber também estão presentes. Kurabani percebe que a situação é séria, se até membros de elite estão no nível do chão. De repente, Kurabani para, avistando um portão recém-aberto, deixando seus companheiros momentaneamente confusos. Um soldado da Saber recebe uma notificação e confirma que um novo portão apareceu a 5 quilômetros a sudoeste. Sem hesitar, todos correm em direção ao incidente. Eles chegam e encontram a cidade em caos. Um portão vermelho apareceu no meio da estrada e as pessoas estão correndo para salvar suas vidas. Uma mulher corre com seu filho, que tropeça e cai. Antes que a criança possa se levantar, um lobo se lança contra eles. A criança está indefesa, mas no último segundo Kurabani salta e mata o lobo com sua garra mortal, salvando a menina. A mãe fica agradecida, mas Kurabani foca apenas em verificar se ela e seu filho estão em segurança. Ele nota soldados da Saber na área e rapidamente decide deixar as ameaças externas para eles, enquanto ele e sua equipe entram no portão. Enquanto emite ordens, não percebe a menina que acabou de salvar assistindo
observando-o com admiração, considerando-o um modelo a ser seguido. Logo, Kurabayashi percebe algumas conversas entre os soldados e se aproxima deles, apresentando-se e sua equipe como alunos da Sagrada Academia Imperial. O diretor lhes deu permissão para formar um clã e entrar no portão. O soldado os reconhece pelos rumores e também sabe que o diretor avisou que eles apareciam. Kurabayashi percebe a tensão e pergunta se algo aconteceu. O soldado explica que uma equipe de limpeza entrou no portão, mas agora perdeu o contato. Eles não sabem se a equipe está segura. O comunicador não está funcionando, mas não está quebrado, o que só pode significar que algo dentro do portão interrompeu o sinal. Naruse pergunta se eles vão resgatá-los, mas o soldado responde que estão ocupados lidando com os monstros do lado de fora e protegendo a cidade. Sua prioridade máxima é evacuar os cidadãos, e eles esperam que seus companheiros lá dentro estejam lutando com a mesma determinação. Não podem fazer mais nada no momento. Kurabayashi e sua equipe percebem que resgatá-los agora é também sua missão. Ele decide que deixarão o exterior para os soldados e entrarão pelo portão eles mesmos. O soldado os adverte que é extremamente perigoso, mas nesse instante o diretor aparece, dizendo que eles não têm nada com que se preocupar. Ele explica que são jovens talentosos e excelentes magos, armados, não apenas com poder, mas também com determinação e senso de dever. Logo, os três atravessam o portão. Izumi nota o denso nevoeiro que dificulta a visibilidade. Não importa, eles estão lá por um motivo: eliminar os monstros e proteger todos os outros. Kurobane anuncia que é a primeira vez que conquistam um portão como clã e vão dar tudo de si. Enquanto os três correm através do portão nebuloso, notam os monstros mortos espalhados pelo caminho. Eles percebem que esses devem ser os derrotados pela equipe anterior, o que os tranquiliza de que estão indo na direção certa. Naruse reflete sobre o fato de que esta é uma situação que nem mesmo os elites da Sabre conseguiriam lidar facilmente. Eles carecem de experiência e ele espera que todos ainda estejam seguros. Kurabane os lembre que o monstro-chefe provavelmente é ainda mais poderoso, mas eles não podem deixar que isso abale sua confiança. Sua prioridade agora é resgatar todos que desapareceram. Izumiya está determinada, acreditando que com a magia de atributo sombrio de Kurabane não deveriam ter problemas. Ela se sente confiante de que assim que Kurabane estiver lá, todos poderão ser salvos. Então, ela corrige a si mesma, percebendo que se Kurabane fosse lutar sozinho, não haveria necessidade de um clã. Ela decide que não atuará sob seu comando, mas como sua companheira. Naruse compartilha da mesma determinação, prometendo a si mesmo que não será um fardo para Kurobane ou Izumiya e que mostrará sua força. Enquanto isso, os soldados da Sabre estão lutando contra um gigantesco monstro de slime. Eles atacam com bolas de fogo, mas a cada vez, o slime forma uma barreira protetora ao seu redor. Os soldados estão feridos e frustrados. Um menino ferido, deitado no chão, pede a seus companheiros que o deixem e recuem para um lugar seguro. O soldado ao seu lado grita para que ele não seja tolo, mas a distração permite que o slime ataque. Os soldados se apressam para erguer suas paredes de defesa, mas é tarde demais. O slime os ataca um por um, derrubando-os no chão. O soldado ferido se culpa por ser um fardo. Ele se prepara para a morte enquanto o slime se volta para ele. No último momento, uma bola de fogo roxa irrompe de cima e ele se levanta, olhando para Kurabane. Ele pergunta quem ele é, mas Kurabane não responde, apenas confirma silenciosamente que eles devem ser soldados da Sabre. O soldado nota seus uniformes e, hesitante, pergunta se realmente são estudantes. Novamente, Kurabayashi permanece em silêncio. Izumiya avista a fraqueza do slime em seu núcleo e incentiva Naruse a atacar com ela. Ela avança, sem perceber que o slime caído começou a se mover. Kurabayashi tenta avisá-la, mas é tarde demais. O slime pousa em sua cabeça, prendendo-a ao chão. Naruse corre para ajudá-la, mas ele também fica preso. O slime se prepara para atacar ambos, mas Kurabane intervém no último segundo. Ele libera sua magia de atributo sombrio, disparando uma enorme explosão maligna que destrói o ataque do slime e protege seus companheiros. O slime evapora no ar, enquanto todos assistem, atônitos pelo poder de Kurabane e sua determinação em defender seus amigos. Elevando-se no ar mais uma vez, ele concentra sua magia e aniquila o monstro completamente, partindo-o ao meio. Os soldados assistem em admiração, e uma vez que a luta termina, eles se regozijam em sua vitória, testemunhando em primeira mão a ira e o poder de Kurobane e sua inabalável determinação
em proteger seu clã. Após saírem do portão, os soldados agradecem pessoalmente aos estudantes por tudo o que fizeram. Kurobane humildemente responde que eles estavam apenas cumprindo seu dever. O diretor ri e diz que isso é exatamente o que ele esperava. Seus poderes são exatamente como ele descreveu aos seus companheiros soldados. Ele sempre achou que os três já eram magos excepcionais. Até o soldado concorda e admite que se sente envergonhado por subestimá-los por causa de seu status de estudantes. Ele pede a todos os soldados que os cumprimentem e eles o fazem sem hesitação. Kurabayashi e seus companheiros se sentem profundamente tocados pelo gesto, um orgulho crescendo dentro deles. Quando Kurabayashi retorna, Luna o cumprimenta com um sorriso radiante, orgulhosa de sua conquista. Kurabayashi a lembra que manter o povo da Sabre seguro é igualmente importante, e Luna concorda. Ela também o elogia por ter sido convidado a se juntar à Sabre após a graduação, o que lhe traz uma rara sensação de felicidade. Neste momento, uma batida soa na porta. Kurabayashi vai abrir e encontra Izumiya parada ali. Ela se desculpa por incomodá-lo tão tarde. Kurabayashi pergunta se está tudo bem, e Izumiya, com um olhar tímido, pede se pode ter um momento a sós com ele. Izumiya se senta na cama de Kurabayashi. Ele mal consegue acreditar que ela está pedindo para que ele a ensine magia. Ela confessa que tem se sentido impotente sendo como é, e que há muito tempo deseja a ajuda dele. Kurabayashi pensa por um momento, lembrando como ela deve ter se sentido após a batalha anterior, quando o monstro de slime a pegou tão facilmente. O que aconteceu foi inevitável, mas ela não precisa de conforto. Ela não é esse tipo de garota. O que ela precisa é saber como melhorar. Kurabayashi concorda e diz que pode ensiná-la a lutar. Izumiya brilha de felicidade, e Kurabayashi pensa consigo mesmo que ela é exatamente a mesma, sempre direta e simples. Eles se dirigem ao telhado e Kurabayashi diz que devem começar imediatamente. Justo então, alguém os interrompe. Naruse não. Consegue acreditar que eles estão mais uma vez planejando treinar separado. Ele pergunta se pode se juntar e Izumiya timidamente pergunta se ele realmente quer ser ensinado por Kurabayashi também. Naruse insiste que sim e reclama que é injusto que Izumiya tenha tido uma vantagem mais cedo. Os dois começam a discutir e Kurabayashi nota que Naruse está tão ansioso para aprender quanto Izumiya. Luna comenta que Naruse é muito transparente, observando a dinâmica entre eles. Naruse limpa a garganta e lembra que, como clã, eles precisam trabalhar juntos e não podem ficar para trás. Kurabayashi concorda e diz que farão isso como uma equipe, mas acredita que eles já têm uma boa compreensão de sua magia. Eles conhecem o básico e até técnicas avançadas, mas precisam corrigir seus hábitos. Kurabayashi dá um exemplo. Na batalha, Izumiya tende a carregar para frente sem pensar, e ela percebe que ele está certo. Ele explica que quando ela hiperfoca, cria pontos cegos. Naruse, por outro lado, tende a não fazer previsões com antecedência. Ele pergunta o que Kurabayashi quer dizer com isso. Kurabayashi explica que a coisa mais importante na batalha é se preparar para o pior. Por exemplo, quando Izumiya enfrentou o monstro de slime anteriormente, ele deveria ter previsto que o monstro a atacaria quando ele se lançou para ajudá-la, mas não o fez. Naruse percebe seu erro e admite que estava desorientado. Kurabayashi lhes diz que estas não são batalhas escolares simuladas. O combate real tem muitas variáveis e eles devem se adaptar. Seu primeiro exercício é ampliar seu campo de visão e se acostumar com o combate real. Kurabayashi invoca um lobo usando sua magia das sombras, idêntico ao que eles lutaram antes. Ele os instrui a desviar dos ataques enquanto disparam sua magia. Ambos concordam, e o lobo parte em direção a eles. Eles lutam usando todas as suas habilidades. Após algum tempo, Naruse pede um curto intervalo. Kurabayashi lhe entrega uma garrafa de água e nota que Izumiya ainda está lutando sem descansar. Ele comenta sobre o quão duro ambos estão trabalhando, impressionado com a dedicação deles. Naruse concorda, mas a verdade é que Izumiya também se conteve por causa de sua posição. Kurabayashi fica confuso, enquanto Naruse explica que Izumiya vem de uma família prestigiada que produziu muitos magos notáveis. Sua família luta na linha de frente nos portões, frequentemente assumindo a vanguarda na batalha. Seu forte senso de responsabilidade vem deles e ela quer lutar contra os monstros que ameaçam o mundo e se tornar uma das melhores. Enquanto Naruse fala, Kurabayashi percebe que a determinação dela vem de um desejo de proteger os outros e corresponder à sua família, carregando o fardo de ser justa, mesmo que não possa superá-los. Naruse diz que por causa disso, apoiá-la não tem sido fácil.
fácil e ele quer se tornar mais forte para poder ficar ao lado dela. Ele se desculpa pelo que aconteceu na batalha anterior, porque não tem intenção de perder. Novamente, Kurabayashi sorri, vendo seu espírito ardente, e os três continuam treinando enquanto seu mestre observa com orgulho. Exatamente um mês depois, os três avançam para outra batalha. Um gigante está prestes a atacar Kurabayashi. Ele instrui seus companheiros a se concentrarem no corpo principal. Izumiya e Naruse trabalham juntos enquanto Kurabayashi corta as mãos do gigante. O gigante regenera as mãos, mas não percebe que Izumiya e Naruse já estão no ar se preparando para seu próximo ataque. Naruse dispara um tiro de relâmpago e Izumiya atinge com um golpe preciso. O ataque combinado cria um buraco no peito do gigante que colapsa, morto no chão. O trio se cumprimenta com os punhos, celebrando sua vitória. Sem que eles saibam, um homem loiro observa de outro local na tela de sua TV. Ele observa esses jovens magos fechando portal após portal e pensa que o mundo sempre clama por um salvador em cada era. Ele sente uma frustração de que o experimento diante dele está se aproximando do fim, mas aguarda ansiosamente se encontrar com Kurabayashi um a um na escola. Todos estão animados com o jornal. Apresentando os alunos que estão conquistando portões, eles falam sobre como o presidente e o vice-presidente formaram um clã e rumores dizem que até a avaliação de Kurabani sobre eles é alta, mostrando que são reconhecidos por esse grupo de elite de magos. Um garoto ruivo discute isso e percebe o quão impressionante é que Kurabani faça parte da equipe. A morena o lembra que Kurabani o derrotou na batalha simulada, e o garoto fica um pouco nervoso e envergonhado ao lembrar de quando não fazia ideia de quão forte Kurabani realmente era. A morena então acrescenta que tanto o presidente quanto o vice-presidente estão sendo treinados por Kurabani, e o garoto começa a falar sobre como Kurabani se tornou um prodígio na escola. Todos se viram para notar o clã entrando na cafeteria. Izumiya vê todos os olhares sobre eles e comenta sobre a quantidade de atenção que estão atraindo. Naruse está feliz com isso, sabendo que mostra o quanto suas conquistas se espalharam. Duas garotas se aproximam deles e uma agradece diretamente a Kurabani. Ele fica confuso a princípio, mas a garota explica que sua família vive perto da área onde o portão apareceu, e eles devem sua segurança a Kurabani. Ela queria agradecê-lo pessoalmente. Ver sua gratidão faz Kurabani lembrar de seu mundo antigo, onde as pessoas eram igualmente gratas por sua ajuda. Ele havia salvado incontáveis vilarejos, impérios e crianças, e mesmo agora aquele mesmo sentimento caloroso enche seu coração, fazendo-o sorrir. Os dois garotos fofoqueiros notam isso e percebem que Kurabani agora é um herói, alguém que até mesmo os alunos de menor ranking da escola respeitam. Perto dali, o valentão que costumava atormentar Kurabani escuta e se sente infeliz. Mais tarde, eles chegam ao seu destino, e Naruse fica feliz que tenham chegado em segurança. Izumiya o provoca, sugerindo que ele pode estar com ciúmes de que Kurabani esteja recebendo tanta atenção. Kurabani muda a conversa para um tom sério, perguntando a Izumi se o diretor realmente os chamou. Izumi admite que não sabe o que ele quer discutir, mas diz que ainda assim deveriam ir, acrescentando que até Luna não está ciente. Quando chegam ao escritório do diretor, ele os cumprimenta calorosamente, parabenizando-os por suas conquistas. Ele expressa orgulho tanto de Izumi quanto de Naruse, observando o quanto eles cresceram. Ambos mostram gratidão, e Izumi pergunta o que ele deseja discutir. O diretor abre suas chaves de carro e lhes diz que visitarão a filial da Sabre. No carro, ele explica que o vice-chefe da filial quer conhecê-los. Kurabani pergunta se Naruse já o conheceu antes. Naruse diz que sim. O chefe, Nihama Reiji, é um jovem mago promissor em comparação aos elos de elite da Sabre. Ele foi o primeiro presidente do grêmio estudantil da escola e já era habilidoso em batalhas simuladas. Após ingressar na Sabre, ele fechou um número enorme de portões. Izumiya está confuso sobre por que alguém como ele os convocaria. O diretor diz que é algo que eles devem aguardar com expectativa. Kurabani sente que há um motivo e fica curioso. Eles chegam às 7 na filial da Sabre, e o diretor os leva a uma sala onde Reiji os aguarda, sentado em um sofá. Ele os cumprimenta não de forma calorosa, mas como se já soubesse quem eles são. Reiji está animado e curioso para conhecê-los pessoalmente. Ele menciona que ouviu sobre seu clã e como eles fecharam e selaram portões.
sentindo-se compelido, decidiu encontrá-los. Reiji vai direto a Kurabani e pergunta se ele está feliz por encontrar alguém como ele. Luna observa que Reiji parece arrogante e Kurabani concorda. Reiji levanta a mão para um aperto de mão e Kurabani aceita. Kurabani nota um lobo avançando atrás do rosto de Reiji, mas ninguém mais parece vê-lo e ele mesmo não entende o que era. Izumiya nota na expressão levemente atrapalhada de Reiji e pergunta o que há de errado. Reiji admite que Kurabani realmente percebeu algo que ninguém mais percebeu. Ele diz a Kurabani para se acalmar, explicando que ele havia acabado de liberar um pouco de sua intenção assassina para testá-lo. Ele planejava apenas cumprimentá-los e deixá-los ter um dia de folga, mas agora mudou de ideia. Ele anuncia que eles vão duelar e que ele enfrentará Kurabani em uma luta no campo de treinamento interno da filial. Kurabani e Reiji se encaram. Reiji comenta que é um pouco sem graça sem muito público, mas terá que servir por enquanto. Assim, Kurabani pode usar mais de seus poderes sem que ninguém esteja assistindo. Kurabani percebe que Reiji está certo, mas ele está determinado. Anteriormente, em seu escritório, Kurabani havia perguntado se Reiji estava realmente sério sobre uma batalha simulada com o vice-chefe da filial. Reiji revelou que ele é um maníaco por batalhas e só quer lutar. Do que ele observou, Kurabani tem muito potencial, e ele até notou a intenção assassina que Kurabani havia liberado anteriormente. Reiji sente que Kurabani tem a habilidade para igualá-lo. Agora eles estão de pé no campo de treinamento prontos para se enfrentar. A Sabre reúne apenas os magos de elite, e Reiji está entre os melhores. Ele está curioso sobre as habilidades de Kurabani, mas, mais importante, ele precisa entender a estranha sensação de intimidação que percebeu mais cedo. O diretor se sente nervoso porque a raiva é sempre intensa, mas ele vê o lado positivo. Ele quer avaliar as habilidades de Kurobani e ver o que ele consegue gerenciar em uma luta real. Ele acredita em Kurobani, mas também sabe que o chefe da vice-divisão é um verdadeiro profissional, então será difícil. Izumiya, no entanto, não tem dúvidas de que se alguém desafiar Kurobani, vai perder. Reiji acende uma bola de fogo dizendo que começará com um teste. Ele a lança em direção a Kurobani, que percebe que é magia de atributo fogo de vinagre. Deveria ser mais fácil de interceptar, mas Reiji não está tornando isso simples. A bola de fogo se divide enquanto viaja, caindo no chão e explodindo. Kurobani desvia facilmente voando para o ar. Reiji está confuso porque não percebeu que Kurobani usou um contra-ataque. Kurobani criou intencionalmente uma barreira de gelo para desviar o fogo e usou a explosão como uma cortina de fumaça. Kurabayashi sorri, pensando que isso vai ser divertido. Izumi admira o tempo de reação de Kurabayashi, mas quer entender melhor a bola de fogo. O diretor explica que é a magia de Kurabayashi se dividindo após o lançamento, uma habilidade difícil que requer controle preciso. Naruse, de repente, percebe que Kurobani usou a mesma técnica na luta simulada e sente um toque de ciúmes ao ver a diferença em seus níveis. Raj anuncia que é hora da batalha final. Ele convoca um ciclone de tempestade que avança em direção a Kurobani. O poder de fogo supera qualquer coisa que Kurobani enfrentou em seu antigo mundo. Ele sabe que deve escapar, usando alta agilidade para se impulsionar pela janela e voar para o ar, preparando-se para atacar de uma posição de força. Kurobani usa magia de atributo água para atacar, mas Raj desvia no último momento. Ele não quer que Kurobani desvie livremente no ar, então reúne pedras ao seu redor e avança. Kurobani percebe que Reiji está usando magia da terra para avançar e usa uma lança de raio para se defender. Os dois colidem as espadas, se encontrando em um duelo 1 contra 1. Reiji aplaude Kurobani por sua performance até agora, mas sabe que Kurobani ainda tem um truque na manga. Reiji quer ver a mágica misteriosa que Kurobani está usando e se recusa a deixá-lo lutar sem revelá-la. Kurobani percebe que Reiji está praticamente desafiando-o a mostrar todo o seu poder. Com um sorriso confiante, Kurobani ignita sua mágica escura sombria, liberando sua verdadeira força.